Então vamos lá para mais um episódio do nosso UCAcast, o nosso podcast aqui da Faculdade Católica. Hoje com convidados especiais. Temos inclusive aqui um medalhista olímpico presente na mesa, Daniel Martins, nosso convidado de hoje. Temos Luiz Andrade, hoje professor de Educação Física, mas ex-atleta, ex-treinador, preparador de goleiros. Tem uma história também no futebol como atleta. Professor Davidson. Vou falar da sua carreira de atleta também, Davidson? É melhor não, né? Professor Davidson também foi atleta de basquete. É verdade. E veio aí para a área acadêmica também, professor de escola de educação física, professor de ensino superior de educação física, professor mestre, e aqui do nosso corpo docente da Faculdade Católica do curso de educação física. Então, perceberam que hoje o tema aqui vai falar muito de educação física, de um atleta atual que está em competição, que está como o Davidson falou aí, no ápice da sua forma, né? Pela idade. Luiz Andrade, que também foi atleta, vivenciou esse clima de atleta em outra época, que eu acho que é legal fazer essa comparação, né? E também está aí nas escolas, também como professor e como treinador de escolinha de futebol e tudo mais. Então, acho que a gente tem assunto bom pra caramba aqui hoje, pra gente conversar, e todo mundo que gosta de educação física, gosta da vida de atleta, vai se empolgar. Certo, seu Davidson? Certo. Bom, eu acho que, assim, duas pessoas que casam muito bem a realidade da educação física. O Luiz, que teve toda a sua vivência, né, como atleta, que você me disse muito bem, mas tem a vivência hoje da escola, né? Escola. O Daniel, apesar de ser um atleta profissional, passou por uma escola também, na escola que descobriram o talento dele e o que ele representa hoje. E legal que a gente tem aqui na faculdade as duas formações. Tanto para formar o profissional para trabalhar na escola, o professor, quanto o profissional para trabalhar como treinador, personal, enfim, sem ser na escola. Então tem essas visões diferentes, né? A gente até estava antes daqui da nosso bate-papo, o Daniel falando um pouco dos spoilers dele na academia, né? Que as pessoas questionavam o treino dele. Aí a gente já comentou, ele é atleta profissional, né? Ele vive disso, ele tem outra realidade, né? E isso eu acho que vai um pouco nortear nosso debate aqui hoje. Legal, se apresenta aí, Daniel. Pessoal, a gente te conhece, mas apresenta para todo mundo. Meu nome é Roberto. A brincadeira da parte, meu nome é Daniel Martins, tenho 26 anos, sou atleta paralímpico, tricampeão mundial, campeão paralímpico, recordista mundial e campeão pan-americano. Tenho 26 anos, 14 anos de carreira de atletismo. Olha. Né? Então comecei bem novinho, comecei correndo nessas ladeiras que tem por aqui. Que legal. Correndo atrás de pipa. Graças a Deus me tornei um dos atletas principais aí do Brasil. O recorde é seu atualmente? Graças a Deus, tomara que ninguém bate ainda, né? E quantas medalhas de ouro? De ouro tem 5. Tá bom, né, Davidson? Tá bom, né? Tá bom. A gente costuma... eu não sei se, infelizmente, o Luiz vai ficar meio bravo comigo, né? A gente costuma fazer comparação com o futebol, que é o nosso principal esporte, né? Que o pessoal começa a valorizar. Mas o Daniel, ele é campeão do mundo, digamos, 3 vezes. Ele é a medalhista paralímpico, é a maior competição esportiva. Medalha de ouro. Né? Medalha de ouro no Rio de Janeiro. Depois ele vai contar a história do Japão aí também, que é também interessante. Mas a gente começa a fazer... Eu gosto de fazer com os meus alunos a analogia com o futebol. Legal. Porque o futebol é o nosso carro-chefe, né? É onde estão os investimentos, enfim. Mas a gente gosta de fazer essa analogia que fica muito legal. E o Luiz, o que você pode se apresentar pro pessoal? O que você pode falar de destaque seu aí dessa carreira? Eu, Luiz Andrade, fui ex-goleiro profissional, joguei em vários clubes, né? Comecei e terminei minha carreira no Marília, mas joguei no Botafogo de Ribeirão, onde eu tive o prazer de jogar com o Sócrates no Botafogo. Legal. Tive no Bragantino, onde fui campeão paulista, né? Tive uma passagem pelo México, seleção paulista de juvenis, né? Sub-20. Joguei no América de Rio Preto, Grêmio de Maringá, joguei no Linense, no Sertãozinho, né? Então a gente teve uma passagem boa aí pelo futebol, né? Um longo tempo, mas hoje eu sou professor de educação física, né? E a gente está procurando passar os ensinamentos aí para a garotada que é nossos alunos hoje. Hoje eu vou aqui mais curtir a conversa do que participar ativamente, porque vocês vão contar coisa aí que vai ser uma delícia da gente ouvir, né? E para começar, Luiz, o que você acha dessa diferença dos tempos de você quando atleta para hoje? O que você acha que mudou, que é mais visível assim? E o Daniel pode ir entrando nessa conversa e falar, hoje funciona assim, tal. Porque tem diferença, né? Mudou muito, né? Futebol da minha época, né? É um futebol que o clube, o atleta marcava a época, ele tinha identidade com a torcida, porque você ia e ficava aí
vários anos num clube. Eu, por exemplo, joguei 15 anos no Marília. Eu sou o goleiro que mais vestiu a camisa do Marília de todos os tempos, né? E hoje a gente vê no Marília, por exemplo, né, fazendo uma comparação que eu costumo, vamos dizer assim, falar, né? É time de aluguel, vamos dizer assim. Sim. Os atletas são contratados, disputam o campeonato e vão embora. Aí vai ter outro campeonato, monta o seu time de novo, aí o time acaba o campeonato, todo mundo vai embora, né? Então você não cria uma identidade com a torcida. Então a gente anda pela rua, vê os torcedores que são desde a minha época até hoje, torcedores do Marília, que gostam do Marília, que prestigiam o Marília nos jogos aí, você vê que às vezes eles lembram 5, 6, 7, 8 jogadores da minha época e não lembram 2, 3 do ano passado. É porque não cria uma identidade, né? E o futebol mudou muito pós-Lei Pelé, né? Porque antes da Lei Pelé, o atleta era atleta do clube, como se fosse uma mercadoria. É seu, e enquanto você estiver jogando futebol, você é atleta daquele clube. Detém o passe. Né? O passe, exatamente. Então o passe era o teu vínculo com o clube. Então você poderia ficar 5, 6 anos sem jogar futebol. Se você fosse retornar, você tinha que pegar, ou retornar no mesmo clube, ou pegar uma liberação do clube para você seguir carreira em outro clube aí. Hoje não é assim mais. Hoje o atleta faz um vínculo contratual de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, sei lá. E após o término desse contrato, ele é livre, ele vai para onde quer. Mas isso trouxe um prejuízo muito grande para os clubes, a meu modo de ver. Porque antigamente o jogador era 100% do clube. Quando havia uma venda, o dinheiro era totalmente do clube. Hoje não. Hoje os atletas são de empresários. Então quem ganha dinheiro hoje? São os empresários. Né? Então você pega jogadores hoje de 11, 12 anos, você vai assistir um campeonato de alto nível aí, de 11, 12 anos, 13 anos, já está cheio de empresário olhando, porque eles já querem pegar no ninho, né? Então já pega 12, 13 anos, você vê. Marília tem vários atletas que andou disputando o campeonato de sub-11, sub-13, que nem jogaram no profissional do Marília, já estão nos clubes por aí. Isso é trabalho de empresário. Isso traz um prejuízo para o clube, porque a grande vitrina é o clube, não é o empresário. Quem que expõe o jogador? É o clube, é a camisa do clube. Como Marília, né? Eu pego, por exemplo, fotos antigas minhas. Tem um jogo de uma foto que nós tivemos aqui numa final de um campeonato paulista contra o União de Araras aqui no Abreuzão. Campo lotado, tinha 7 jogadores formados na base. Quer dizer, um jogo decisivo com 7 jogadores formados na base. Você vê, em 79, né, eu fui campeão da Copa São Paulo. Só para você ter uma ideia, em 79, eu joguei com 17 anos a Copa São Paulo, né, mas tinha um goleiro no profissional, com 20 anos, ele seria o que ia jogar. Eu estava jogando porque ele tinha subido para o profissional e eu subi do sub-17 para o sub-20. Mas ele tinha sido colocado para a seleção brasileira, que é o Paulo César. Então estava o Paulo César, o Jorginho e o Márcio Rossini, convocado para a seleção brasileira, de sub-20, para disputar o Sul-Americano. E nós fomos para a Copa São Paulo sem os 3 jogadores, né? E nós acabamos sendo campeão, para você ver a força que tinha o Marília na base. Hoje, você pega a base do Marília, quem é formado na base que está jogando? Não tem. Formado mesmo titular, não tem. Quer dizer, eles saem muito cedo do clube e quem tem ganhado com isso são os empresários. Essa é uma grande diferença que tem no futebol. E no basquete também era assim, Davis? Uma curiosidade? Esse negócio de passe, existia algo nesse sentido? O basquete, eu costumo dizer que, apesar da profissionalização do esporte, eu costumo dizer que o único esporte profissional até então é o futebol. O restante, ele encaminha, né, para esse profissionalismo. O voleibol hoje ele é mais profissionalizado, né? O basquete ele tem muito poucas equipes que têm essa estrutura. Mas, na realidade, a gente tem o empresário, a figura do empresário, ele não é tão... Existe, obviamente que existe, que levam atletas para fora, campeonato, por exemplo, espanhol, que é muito forte, mas não tem essa figura dentro, né? O empresário faz parte do mundo do futebol. Hoje ele faz parte do mundo do futebol. Eu acredito que no atletismo também não tem esse pessoal. Tem. O empresário que vou empresariar o Daniel e vou levar ele para jogar e competir para outro clube. Rapaz, é difícil, mas assim, quando você acerta um certo patamar, eu depois da Rio 2016 teve empresário que mandou mensagem para mim, mas eu já tava com o meu já, antes. Então acho que o que eu iniciei antes, eu vou terminar minha carreira com ele.
Ô Daniel, também não seria, você hoje mora em Marília, né? Treina, faz os seus treinamentos aqui, compete suas competições internacionais, enfim. Não ficaria mais fácil, né? Até meio mais óbvio você morar, tipo, num grande centro, São Paulo, e ter uma estrutura toda, ou você gosta de Marília, igual isso que o Luiz falou, esse bairrismo, né? Essa identificação com a cidade. É o que o povo fala, né? A gente é caipira, né? Então, pra gente sair daqui, eu já recebi muitas propostas pra ir embora, mas o pessoal chama abrir mão você daqui. Pra treinar em clubes maiores, em São Paulo, por exemplo. Você vem treinar aqui, assim, pra tem morar? um centro de treinamento paralímpico lá. Então lá tá entre os 6 CT, entre as melhores estruturas do mundo. Olha. Mas eu optei ficar por aqui mesmo. E olha que mostra que ele é marilense mesmo, né? O nosso Neymar da Vila Barros. Vila Barros não, da Vila Altaneira. Mostra, assim, a identidade com a cidade, né? O respeito, obviamente, um respeito acima de tudo. O treinador dele é de Marília ainda, né? Então, o respeito que ele tem pela cidade. Foi até professor meu, mandar um abraço pro professor Esquila aí. Eu acho que merece um abraço, um reconhecimento da gente aí. Mas mostra o seu ligação com a cidade, né? Eu acho que isso é muito legal. E eu vou puxar um pouco sardinha pro meu lado quando eu tô nas minhas aulas de criança, na escola, né? Com os menores, principalmente, eu gosto de trazer fotos de atletas da cidade. Sim. E porque a galera não conhece. Pra se espelharem, né? Exatamente. Hoje, o nego conhece o Neymar, né? O Neymar, não sei o quê. Mas não conhece o cara que ganhou medalha ali, 2016 foi ali. Não conhece o equipe que foi campeão em 79, que é um marco pra história do Marília, né? Não conhece ninguém, não conhece. Aí eu sou muito bairrista. Eu gosto de valorizar a galera da cidade, né? E eu acho que vejo isso em vocês que têm identificação com Marília, mas com identificação com a cidade, né? Com o Clube Crumac, ele com a MEI, que defende, que é uma instituição sensacional, né? Depois acho que você podia até falar um pouco dela aí, acho que é maravilhoso, mas a identificação com a cidade, não sou de Marília, mas fico muito honrado, acho que é muito legal isso, né? Ou criar essa identidade, né? O Luiz falou tudo, identidade. Hoje o atleta profissional, a identidade é o de quem paga mais. Exatamente. Né? É o quem paga mais. Que gera fragilidade na relação, né? Então, você não tem uma relação de engajamento, de envolvimento, de dar tudo ali, porque se o outro ali me oferecer um pouquinho, eu não tô nem aí, não gera vínculos. Não tem. E com isso, a gente vê que o nível técnico caiu um pouco. Por que eu acho? Isso fazendo uma analogia, né? Por exemplo, a gente era do clube, né? Eu, quando estava começando, falei, puxa vida, para mim conseguir jogar, porque eu desde os 16 anos já comecei a ficar no banco do profissional. Não joguei, mas comecei a participar. Completamente. E eu, com 17 anos, fui campeão da Copa São Paulo. Quer dizer, já começaram a querer me dar oportunidade. Mas para mim jogar, sempre eram contratados outros goleiros e sempre tinha, né, uma mística de que santo de casa não fazia milagre, né? Então era difícil você ter oportunidade. Então você precisaria mostrar muita qualidade e personalidade na hora que você virasse titular para você se manter, né? Mas o que acontecia? A gente... Eu, por exemplo, falei, para mim jogar no lugar dele, eu vou ter que treinar mais que ele, eu tenho que melhorar, eu tenho que me superar, eu tenho que, né? Que eu tive treinador, por exemplo, que ele chegou, o Roberto Belangeiro, né? Que jogou futebol no Corinthians, teve até... foi um craque, né, realmente, e ele foi um treinador uma época aqui que ele chegou, ele falou pro treinador de goleiro assim, falou assim, esse menino comigo não vai treinar coletivo, não, porque antigamente tinha os coletivos, que hoje não tem mais também, né? É outra coisa que a gente pode tocar no assunto a respeito de tipo de treinamento, que talvez travou um pouco o jogador brasileiro na individualidade, né? Então, o que aconteceu? Ele falou assim, não, o menino não vai treinar coletivo comigo. Eu falei, caramba, eu sou o terceiro goleiro, porque antigamente o sub-20 era o terceiro goleiro, né? Então, eles contratavam um goleiro titular, um reserva, e o sub-20 era do terceiro. Jogava no sub-20, mas era o terceiro goleiro. E a gente pouco treinava com o sub-20, treinava só com o profissional para pegar ambiente. E aí, o que acontecia? Eu falava, não, eu tenho que me dedicar mais para mim, né? Aí chegou esse treinador. Ele falou, não, falou pro treinador de goleiro, esse menino não vai treinar. Eu falei, caramba, e agora? Então, eu vou ter que mostrar para ele no chute a gol, por exemplo. Né? Era a oportunidade que eu tinha de mostrar para ele minha qualidade, porque não tinha outro treinamento com bola, não tinha jogo, não tinha coletivo, não tinha nada. E eu comecei a me dedicar muito. E no chute a gol, comecei, sabe, a me dedicar.
E aí, ele viu minha dedicação, meu esforço, minha superação, e foi. Chegava no coletivo, nada, mas nem 10 minutos ele me punha. E aquilo, rapaz, me deixava, sabe, com mais vontade ainda de, sabe, buscar o meu lugar. E eu fui. E aí eu comecei ele viu, né, a minha dedicação, minha vontade, e ele começou a me colocar. E eu comecei a ir bem demais nos coletivos, porque eu me preparava, acabava treino, não, vamos chutar mais um pouco de bola em mim, pegava a molecada que estava, né, subindo também, vamos bater um pouco de bola, vamos fazer uns cruzamentos, e ficava nos cantinhos ali, batendo bola e treinando, sempre ia mais, né. Cansei de ouvir, né, os roupeiros me chamarem para ir embora porque estava escurecendo. Vambora, Luiz, até que hora você ficar treinando aí? Né? Por quê? Porque eu queria buscar um lugar ao sol. Era superação, dedicação. E isso fez com que eu ganhasse qualidade, condição. E também, né, a oportunidade. A oportunidade, então a gente correu atrás. Parou o som. Jorge, estão todos parados. Todos. Na melhor hora, eu ia perguntar o que é coletivo. Então, você nem sabe. Eu não sabia. O coletivo, pra mim, tipo, achei que era tipo um gol aqui, os 11 e peia. É? O coletivo é o time titular contra o time reserva. Aí o treinador vai fazendo as substituições para ver qual que encaixa melhor. Hoje não tem mais. Hoje não faz. Mas isso, né? Depois a gente é bom tocar no assunto. Que nem, por exemplo, eu vejo que, você vê, o Brasil, ele cansou não. As grandes conquistas que o Brasil teve, sempre teve os jogadores individual. Você pega lá atrás, por exemplo, tinha Garrincha que arrebentava, sim. Pelé, não é? Aí você pega Romário, Ronaldo, os caras jogavam pra caramba. Hoje não tem mais o individualismo, só tem o Neymar, cara. Qual o outro que faz alguma coisa diferente? Por quê? Porque pelo mercado europeu ter se aberto, todo mundo queria vender pra Europa. Porque vender pra Europa, você vende por 1 aqui, lá você vende por 10. Você sabe como é que é. Né? Aí o que acontece? Todo mundo queria ter o jogador padrão Europa. Tanto é que teve uma época que o Rubens Minelli, no Internacional de Porto Alegre, jogador com menos de 1,80, ele não queria. Ele queria só jogador de 1,80 para cima, que jogador forte, né? Para poder ter mercado europeu. Para poder vender para a Europa, para fazer caixa. Né? E com isso, o coletivo foi acabando, porque no coletivo era livre. Então cada um fazia o que queria. Tipo o rachão, mais ou menos. Só que o rachão... O coletivo rachou. Só que o rachão goleiro vai na linha, quem centroavante vai... É brincadeira, é um recreativo. O coletivo, né, cada um na sua posição e o treinador para. É um jogo. O treinador para, organiza, fala. Quando eu estive no México, o treinador dava coletivo de uma torre, cara, pra ele ver lá de cima o posicionamento do time. Aí de vez em quando ele parava o coletivo, chamava o auxiliar técnico e falava, ó, muda isso, faz aquilo. Aí o cara chegava lá, conversava com o jogador, aí ele via se ficou bom, sabe, pra acertar o time. Porque de cima, você vê da arquibancada lá em cima, você vê tudo, os buracos, você vê tudo, né? E com isso, eles começaram a trazer o treinamento europeu. E o treinamento europeu o quê? Porque o europeu não tinha individualidade, eles tinham que formar o coletivo. Tática, né? Era o coletivo tático, Aí o que aconteceu? Era campo reduzido, um toque, dois toques, não tinha drible, não tinha nada, porque eles não tinham ginga do sul-americano, entendeu? E trouxeram o treinamento. Aí com isso o jogador não podia dar um drible, não pode, até hoje não pode nada. Então aí é um toque, dois toques, aí não tem drible, o cara não tem criatividade. Eu lembro são poucos. Quando a gente acabava o treinamento, um jogador chamava outro e falava, fica de sombra pra mim treinar uns dribles, entendeu? Acabava o treino, então o cara pegava uma bola e ia pra cima do cara, o cara só ficava cercando, sabe? O cara não dava o bote pra roubar a bola pra ele treinar o drible, né? Então, inclusive tinha os ponta a ponta mesmo. O ponta, quando pegava na bola, sabia que ele ia pra cima do lateral, porque era buscar a linha de fundo pra cruzar pro centroavante. Hoje os pontas já jogam trocado. O ponto esquerdo joga pé invertido. Pra poder driblar pra dentro e bater no gol. Antigamente não, era buscar a linha de fundo e cruzamento. Então tinha muito jogador que pegava na bola, a torcida já levantava, vai acontecer alguma coisa. Vamos ver o que ele vai fazer. Ia pra cima. Não era assim? E tentava o drible. Você vê, eu joguei com um cara chamado... Denilson, né? Igual o Denilson. Então, assim, talvez o último. Talvez o último. Né? Um que aí, tá mais ou menos vi domingo, acho que é o Antony, que era do São Paulo ali. Só que aí... Então, só que naquela época... Outro estilo também. Naquela época, todos os times tinham, cara. Todo time. Interior tinha. Pô, teve o Cândido, um baixinho. Você conheceu o Cândido? É um dos maiores artilheiros do MAC aí, em Campeonato Paulista. Um baixinho. Sabe o que ele fazia?
ele falava pra mim assim, ele falava muito, conversava muito, porque sempre depois do treino a gente ficava junto, ele era muito dedicado pra treinar, e ele tinha uma explosão muito grande, sabe? E, pô, ninguém pegava ele, baixinho, com as perninhas pequenas, rapaz. Rapaz. Rapaz, era duro. Aí, ele fala... Uma bola no pé dele, ele põe na frente. Então. Sabe o que ele falava dele? Ele falou assim, eu não driblo. Ele fala assim, eu lanço eu mesmo. Sabe, tipo assim, ele pegava a bola... velocidade. Ele pegava a bola, a hora que o lateral vinha marcar, ele dava um tapa no fundo e vum, passava. É o mais fácil que tem. Ele não dava o drible, entendeu? Ele não dava o drible. E ele combinava com os laterais, sabe? Coisa que você não vê hoje no futebol mais, Davidson. Você não vê. Que nem, por exemplo, jogador hoje, por exemplo, se você xinga, que era uma coisa que nós, porra, tá parado aqui? Você falava pro cara assim, vai tomar no seu... você tomar no seu... Filha da... E o jogo comia. Acabava o jogo, ficava tudo lá dentro do campo, a gente saía lá no vestiário, tudo certo. Ele tava brigando pra ganhar o jogo, entendeu? Só que hoje, se você falar, toma no seu... Às vezes você fala comigo, aí chega... É assim, David. É a geração Nutella. É verdade. Aí você chega no vestiário, você tem que pedir desculpa, cara. No atletismo também é a mesma coisa. Assim, não é assim? Eu tô te falando. Assim revezamento pau aí, com homem. Nossa, aí depois, pior que final de campeonato. Aí fica tudo melindroso, né, Daniel? Dependendo, às vezes você vai entregar o bastão cai, você já olha se o sangue já sobe. Aí já sai o que não deve. Só que agora não pode mais, você xingou deles. Então, Ô Pedro, nós estamos continuando. É o que você falou. É Nutella mesmo. É demais. Ixi. Demais, cara. O Luiz xingou ele. Nossa. Não, depois ele põe Nossa, desculpa aí, mano. A hora que ele falou os xingamentos... Não, tem que mostrar a realidade mesmo do que é o esporte, rapaz. Então, desculpa aí. Pode continuar, então? Não, nós estamos continuando. Manda bala. Então continuando o nosso papo anterior, né? Eles começaram a trazer os treinamentos europeus, que é campo reduzido, tá, e pararam com o coletivo. E isso tirou a individualidade do jogador brasileiro, que sempre foi o ponto alto do Brasil, foi a individualidade. Né? A gente sofria muito com o Zé Sérgio, o João Paulo, né? Esses caras que jogavam pra cima dos laterais. Era difícil. Né? O Marílio teve o Cândido, teve o Edinho. Cara, e quando pegava na bola, a torcida levantava. Vai acontecer alguma coisa. Hoje não tem mais. Os pontas jogam até com o pé invertido para poder driblar para dentro. E driblar para dentro, você vai pro congestionamento. Linha de fundo, não. Linha de fundo é só o lateral. Você driblou, acabou. Não tem mais ninguém. Então, virou isso daí. E uma coisa interessante, Davidson, né, você que é um preparador físico, gozado, nós fazíamos uns aquecimentos tipo estilo militar. Fazia 2 filas, vai lá, faz o exercício, volta, pá, você lembra, né? Hoje, aquilo ficou ultrapassado, porque entrou a bola, entrou o aquecimento dentro do campo, aí começaram a fazer trabalho de fundamento, essas coisas, então muita coisa ficou ultrapassada. Hoje, já estão voltando os aquecimentos assim. Eu estava assistindo a Eurocopa e eu fui ver um canal de televisão que estava mostrando o antes do jogo ali, os comentários, o pré-jogo, e você vê a seleção da França fazendo exercícios que nós fazíamos na época. Sabe? Correndo 2-2, fazendo exercício. Quer dizer, hoje voltou o exercício. Então não foi tão ultrapassado assim, se voltou, né? Porque não é tão ruim assim. Senão os caras não tinham trazido de volta. Né? Então as coisas é muito, né? Assim, a coisa vai e volta. Isso é com a moda, é com tudo. E dentro do esporte, isso também está acontecendo. Vai chegar uma hora que os caras vão descobrir que vai ter que fazer coletivo de novo. Porque a gente fazia coletivo era bacana, porque assim, você ia fazer o treinamento coletivo, tinha os dias certos, né? Pô, abrir o portão do estádio, que hoje também não tem mais a proximidade o torcedor não conhece mais os atletas. Não sabe o que os caras estão treinando, tá jogando. Por exemplo, você ia fazer um coletivo antes de um jogo de um time grande, um Corinthians, um Palmeiras, São Paulo, rapaz, dava 500 pessoas no estádio para assistir o coletivo. Nossa, porque entrava de graça para ver quem quer jogar, aquela expectativa, o clima do jogo. Hoje não, é portão fechado, a imprensa, quando acabava o jogo, a imprensa invadia o campo, entrevistava quem eles quisessem. Hoje não pode mais, hoje tem que cumprir um regulamento, tem um diretor de... Separa vai lá. Separa, que indica quem vai dar entrevista, quem não vai, sabe? Então antes era muito mais gostoso.
Acabava o jogo, a gente entrava no vestiário, daqui a pouco o vestiário era liberado pra imprensa, entrava todo mundo, pegava você pelado ali, tomando banho, se enxugando, né? E já bota o microfone na entrevista e tal. E às vezes no calor da partida, o cara que tem o sangue quente, às vezes falava coisa que não devia ter falado. Não é verdade? Você acaba uma competição? Não é verdade? Você acaba uma competição, por exemplo, que você perdeu no último minuto, por exemplo. Você tá querendo, pô, não é verdade? Tomei tanto fumo por causa disso. Então, e se o cara vir te entrevistar e aí você fala um monte de besteira, não é verdade? Acaba falando, o sangue subindo ali, então, adrenalina. Aí já virava polêmica pra semana inteira, né? Aí você jornal, que é goleiro, tinha um goleiro que gostava de fazer isso, hein? Goleiro que eu sou fã. Marcos. O Marcão falava. Com o microfone nele lá no final do jogo. Mas o Marcão, coitado, ele... inclusive, ele chegou a declarar ser meu fã, cara, que quando ele era aqui de Oriente, ele um dia teve um jogo das estrelas aí, que tal, que ele não participou porque tava com a mão inchada, mas ele veio. Falou, pô, Luiz, eu pedi pro meu irmão vir trazer o Mac pra ver você, que não sei o que. Pô, que legal, a humildade do cara, né? Muito humilde, pô, falar um negócio desse, o cara é campeão do mundo, falar um negócio desse de mim, então eu fiquei até, pô, obrigado, Marcão, né? Por isso daí. Ele falou, não, cara, eu era seu fã, cara, eu vim aqui no Mac só pra assistir você, não sei o quê. Então é legal isso daí. Mas o Marcão, quando ganhava o jogo, eram os atacantes que davam entrevista, não era assim? Quem fez o gol, que dá entrevista. Perdi o jogo, era o Marcão. A culpa é do Marcão. Entendeu, Marcão? Aí ele com sangue quente, ele, né? Falava um monte, depois ele pedia desculpa. Né? Mas era mais legal isso daí. Porque aí virava a discussão do botequim, do café da manhã, nas padarias, não era assim? Tinha repercussão, né? Tinha repercussão. Na escola. É a mesma coisa hoje, a modernidade, né? O VAR, por exemplo, né? O VAR tirou a discussão do... Acabou a graça, né? Acabou a graça. Porque não tem mais... O juiz, porque... Não, eu ainda xingo. Porque, por exemplo, você ia tomar um café da manhã, né? Um gol que seu time ganhou de 1-0, um gol roubado, por exemplo, que o juiz não viu, sei lá. A discussão ia ser essa, não é? Hoje não tem mais. Acabou. Hoje tem câmera e tudo quanto é lado. Câmera. Então, eu mesmo joguei com vários atletas aí que hoje não jogaria, Davis. Por quê? Porque os caras davam soco. Fora do jogo, né? Hoje não fora dá. Da bola. Hoje ele tem 30 câmeras. O cara pega até o cisco no olho do jogador, cara. É duro. Mas sabe o que é legal, que a gente tá falando aqui de futebol, que é uma coisa, como o Davidson falou. Pra todo mundo é muito fácil falar de futebol, né, Davidson? Todo mundo conhece, assim, e tal. Eu queria saber, porque você foi ser jogador. É um sonho ser jogador de futebol. Claro. Era um sonho ser atleta de atletismo, de correr, Daniel? Como é que foi isso, assim? Ou foi uma coisa que aconteceu, descobriram em você, não foi você que procurou? Como é que foi isso? Foi numa brincadeira. Foi brincadeira? Foi de um projeto que eu fazia parte aqui em Marília, a Casa do Pequeno Cidadão Unidade 2, né? O SEAMA. Que legal, ali no tinha parceria com o Cristo Rei. Então a gente ia bastante pra chácara do Cristo Rei. Então era a alegria da molecada, né? Pobre, favelado, e pra uma chácara que tem piscina, pronto. A alegria do povo. E nisso tinha uma competição entre as casas, Olimpíadas da Casa do Pequeno Cidadão. Então aí o pau comia. Então como ele falou que no futebol o pau comia, lá também o pau comia. Era futebol, vôlei, queima, e aí nós dava o sangue, né? Era entre as unidades da Casa do Pequeno Cidadão. Aí sempre o futebol era no SEAMA. Então tinha o campo ali. Aí pronto. Aí era mão usada pra tudo quanto é lado. E nisso teve em 2008 o JOSC, né? Que é um Jogos da Casa dos Irmãos do Sagrado Coração, veio o pessoal de Minas Gerais e do Paraná. Aí já tem outra competição também, aí é sangue rolando, né? Aí eu fui um dos atletas que era para participar do atletismo. E eu já conheci o Lecão, que foi meu primeiro treinador. Aí a gente correu lá no Pedro Sola, aí em 2009 eles falaram, ano que vem vai ter o JOSC, então você já começa a treinar, para 2010 você sentar o bambu lá em Minas Gerais. Então vamos embora, né? Aí nisso, em 2010, me apaixonei pelo atletismo. De início eu só ia pra comer. Que tinha os lanches lá. Falei, não, pô, só pra comer. E eu já fazia capoeira antes, né? Tava na terceira corda. E nisso eu falei pro professor, vou abandonar. E nisso ele pegou e falou, ó. Aí eu escutei ele falando, tinha saído da sala e ele falou, ó, não vai ser nada na vida. Falei, vou mostrar pra você vai ver. Aí nisso eu saí do projeto e comecei a levar a sério o atletismo. Aí em 2012 tive uma crise de epilepsia na rua. Eu lembro que eu tava atravessando a rua, aí o que aconteceu dali pra frente eu já não lembro. Você não lembra? Não, eu acordei na UPA Norte. Meu ex-cunhado, ele pegou, olhou pra mim, o que aconteceu? Eu falei, onde eu tô? Aí ele falou, você tá na UPA Norte, eu cheio de furo na veia. Eu falei, não, eu tenho que treinar. E aí no outro dia tinha viagem. Eu falei, não, vou viajar. O médico, não, você não vai poder viajar, que você teve uma crise convulsiva, tudo. Eu tinha um cabelão grande,
Falei, vai ter que rapar. Falei, não, no meu cabelo você não rela, não. Falei, no meu cabelo você não rela, não. E nisso tive que fazer uma bateria de exame. Aí foi onde eu conheci a MEI. E tô lá até hoje. Por conta disso, então. Também, eu já vinha apresentando dificuldade na escola. Na escola. Então, era meio da pá virada. Entendi. Cara. Então, essa identificação, porque o Davidson pode explicar, essa coisa do atleta paralímpico, né? Como é que são essas catalogações? A gente tem chamada classificação funcional, né? Faz uma classificação funcional para ter, na realidade, igualdade, né? Por exemplo, grau de uma determinada deficiência. Às vezes, numa prova, as pessoas não entendem, né? Tem 2 ganhadores, mas na realidade são classificações funcionais diferentes. O Daniel, ele pode corrigir, é T20, né? Dificuldade de aprendizagem, isso, Daniel? Isso. Tanto que a aluna dele, que é a minha sobrinha, foi diagnosticada também. Semana passada. Não sabia. T20. Então é meio que então essa de família. T20 é pro atletismo, mas é a dificuldade do tá. atletismo. Isso. E eu acho que eu vou pegar um gancho aqui do Luiz, né, que ele falou dos exercícios militares. Realmente é moda, né? O militar está muito intrínseco na educação física, desde da história, Isso, né? A educação física, por si só, além dos Jogos Olímpicos, tem o cunho militar, né? Vem o próprio governo militar, colocou... Era militarismo puro, né? A educação física. Exercícios como, por exemplo, polichinelo, vem do militarismo, né? O burpee. Aí essa modinha para... E volta, né? Por exemplo, funcional. A funcional é novo Conde. Calistenia agora é o máximo. Pô, mas calistenia você faz 50 anos atrás. Né? Aquilo que a gente fazia, ela volta, a moda volta e vai mudando. E a modernidade, o Daniel, ele tem lá o Comitê Paralímpico, tem um centro, né? E trouxe para as Olimpíadas do Rio, não me recordo se é para o ciclo do Rio ou o ciclo agora, trouxe o Michael Johnson, que é um americano, para dar um treino para os treinadores, para passar para vocês, né? Você sentiu diferença do americano ou não? Ou foi tipo, na brasileira faz a mesma coisa, velho? Senti bastante diferença. Eu peguei, foi os 2 últimos anos dele. Olha. Então a equipe dele veio aqui em 2015, quando eu subi para a seleção de jovens. Eu não aproveitei muito, né? Já subi pro adulto no mesmo ano. Mas o Esquilo foi comigo, então eles explicou um pouco da técnica. Aí eles passaram uns exercícios lá pra gente fazer. E nesse ano o Michael Johnson não vinha, mas quem veio foi a parte técnica dele. Então a gente aproveitou o máximo. Acho que tinha uns 5, 6 treinadores lá, só 2 que prestou atenção no que ele estava falando. E eu curioso, perguntei pro Esquilo, comentei quando entrei com ele, Luiz, ele falou assim, mas o que ele falou de novo, né? Modernidade, trouxe um aparelho que foi... Eu falei, não. Aí ele me explicou, tipo, um exercício de agachamento. Que a gente faz, você faz, ele faz, nego de academia faz. Mas qual que é a diferença? Concentração, respiração e tempo de descida e tempo de subida. Trabalhar com a parte de concêntrico e excêntrico. Simples. Falei, mas isso a gente faz. Mas eles fazem de uma maneira mais técnica. É o mesmo exercício que você falou, a moda vai e volta, é o mesmo exercício. Feito de outros, lógico que não é só isso, né? Mas ele deu um exemplo. É evidente que o americano adora, ele é muito bom em dados, né? Que você falou do futebol europeu, futebol brasileiro. O americano gosta muito de estatística. Muito. Então ele traz esses números, né? Verdade. Traz esses números pra gente. Hoje entrou no futebol muita estatística, né? Sim. Então é tudo estatística hoje. Tem os tudo profissionais de análise de desempenho, tem análise de desempenho. Tem 3 no time, por exemplo. Hoje ninguém contrata alguém pelo DVD. Não. Vai ler o DVD lá, o que você dita, você vai o DVD. É isso mesmo. Né? Estatística. Assim. É isso mesmo. Eu acho que isso que é legal do Daniel trazer essa experiência que o melhor atletismo do mundo trouxe, que é o americano, né? O estudo, competição, etc. Então, e a ver, por exemplo, o Esquilo com 60 anos, que tem 60 anos? O Esquilo tem 150. O Esquilo era atleta quando eu jogava. Então. Eu sou amigo do Esquilo. O Esquilo era meu professor, eu era novo, ele era velho. Eu tô velho, ele tá mais... Ele tá com 300 anos daqui a pouco. Eu e o Esquilo, nós chegamos aí, cara, no programa do Silvio Santos, cara. Olha, cidade contra cidade. Cidade contra cidade. Vou zoar ele, falar que ele tava com os pompons lá. Vai, Marília! Verdade, ele treinava no Abreuzão, era tudo no Abreuzão, sabe? Tinha pista de atletismo no Abreuzão. Então a gente treinava lá, porque o Marília não treinava fora do Abreuzão, era tudo no Abreuzão, e o atletismo treinava lá também. Então a gente pegava amizade. Aí a gente, por exemplo, sub-20 ia para os jogos regionais, o Esquilo ia disputar os jogos regionais e a gente ia jogar pelo Maquinho, né? E depois, eu fui cidade contra cidade, eu fui defender o pênalti, que a última etapa do cidade contra cidade era o pênalti. E tinha uma prova de atletismo, o Esquilo foi lá. E foi muito legal, porque o Esquilo é um cara... Não, o Esquilo fazia barreira. 110 com barreira. 110. E o Esquilo,
é um cara altamente técnico, era, né, como atleta, muito técnico e bem capaz, né? E nós vamos pegar a primeira cidade, rapaz, foi Barretos. E Barretos já vinha, acho que, 3ª ou 4ª vitória já. Nossa. E o cara que ia correr pra Barretos, um cara, rapaz, metido pra caramba. Sabe? Cheio de... A gente costuma falar, o cara é perna pra caramba, né? Você tem esse termo lá também? Boleiro, né? A gente fala que e o cara, rapaz, tem um boleiro. O cara começou a pisar em ovo lá no aquecimento e o esquilo naquele aquecimentinho dele bem humilde lá. E rapaz, depois o cara no bolso, hein? Ixi, mas ganhou bonito, cara. Sabe? Foi legal pra caramba, né? Porque você vê que um cara que ficou concentrado ali, ficou, sabe, fazendo a coisa... Sabe, entrar para dentro dele, né? Isso é uma grande diferença, que no futebol é uma das coisas mais difíceis que tem, é um treinador conseguir motivar o jogador contra um time fácil, por exemplo. Isso é difícil demais. Por isso que no futebol sempre tem as zebras. Dificilmente você vê zebra em basquete, você vê zebra em vôlei, dificilmente. Verdade. Mas no futebol, constantemente você vê. Por quê? Porque dificilmente você consegue trazer essa parte psicológica, sabe? Dentro do atleta para que ele, sabe... consiga entrar para campo e arrebentar com o adversário. Difícil, cara. Difícil. Em qualquer clube, sabe? Eu trabalhei em vários clubes. E sempre, rapaz, que você ia pegar um time tá lá embaixo na tabela, um time que vem de tantas derrotas. Rapaz, isso é um tema problema. Muito legal, Luiz, porque você tá falando do futebol, é um esporte coletivo, né? Então você tem que motivar toda a galera. E no caso do Daniel, por exemplo, você vai assim, como é que funciona esse tipo de competição para também atletas que são uma competição um pouco mais fácil, a outra que é mais, tá na Olimpíada. Como é que funciona isso? Você tem que se mobilizar de que forma também? Rapaz, para mim toda competição é uma guerra. Né? Acho que seja regionais, seja estadual, brasileiro, Pan-Americano, Mundial, os jogos, para mim sempre é a mesma competição, independente. Se for para entrar, tem que ganhar. Sabe por quê? A diferença é grande. Porque é individual. Então é ele e ele. Ele contra ele. É igual o lutador de boxe. Por exemplo, você já viu algum aquecimento do lutador de boxe? Tem lutador de boxe que fica olhando a foto do cara na parede e fica não é assim, Davis? Aí quando ele entra no ringue, ele quer arrebentar o cara. Né, Daniel? E com eles é a mesma coisa. Só depende dele, e ele. Então, a parte psicológica é diferente. Já no futebol, não. O cara, vai. Aí quando acontece um revés, aí começa uma brigalheira danada em campo, começa, sabe, os bate-boca, e aí a coisa não consegue andar, e aí começa a degringolar tudo. E como é que é, Daniel? Assim, a gente tem curiosidade, porque não é sempre que a gente conversa com um cara internacional como você, assim, né? Então, como é que foi? Primeira vez que você foi chamado a competir fora do Brasil, que você falou, puxa, tô saindo do Brasil para competir. Como é que foi essa sensação, assim, para você? Como é que você lidou com isso aí? Foi tudo novo, né? Um menino de uma comunidade sair do Brasil era algo novo, né? Então, os meninos... Quantos anos você tinha? Tinha uns 19, 18 anos, por aí. Então, tipo, pra mim foi tudo novo, né? Foi tudo acontecendo de uma só vez. E fui pro Equador. Pro Equador. Onde eu peguei 2.500 de altitude. Nossa! Falei, rapaz. Uma coisa que você nunca também não fazia ideia como respirar lá. Eu vi o jogo na Libertadores, assim, os caras morrendo. Falei, isso é mentira. Miguel. É mó Miguel, rapaz. Isso é pra não jogar bola. Mas aí eu vi a realidade mesmo. O negócio pega mesmo. Pega. É ruim. Eu Verdade. fiz umas 5, 6 provas lá. Então, tipo, era correr pra barraca, tomar balão de oxigênio. Olha. Teve gente que teve que ir pro hospital, o negócio ficou feio. Ô, Daniel, para sua prova, que é 400 metros, na altitude, acho que na Colômbia tem um centro de treinamento que a galera treina principalmente fundista, né, e maratonista. Porque é uma situação fisiológica, né? Você sobe na altitude, o corpo se adapta, cria mais hemoglobina, teoricamente ele vai ter mais oxigênio. Quando ele volta para baixo, o corpo também se adapta. Tem turma de treinamento lá? Ou não? Tipo, eles mandam mais o pessoal do fundo, né? O fundo, os velocistas mandam mais pra Europa. Porque a Europa tem bastante competição, uma atrás da outra. Tem esse tal de Diamond League lá, de Liga Diamante para atleta? Não. Teve a primeira vez agora. Que teve um brasileiro, foi o Petrus, que foi meu parceiro de quarto por longos anos. Ele foi o único brasileiro que foi do Paralímpico, né? Mas teve o norueguês, eles montaram 100 metros, mas foi o pior 100 metros mais forte da história do Paralímpico. Juntou o cara tudo abaixo de 10 segundos. Olha. Abaixo de 10 segundos ali até o 10,90, 10,80 no máximo. Dentro dos 10. Mas o pau comeu. Aí o norueguês ganhou dele. Mas eu falei, Pedro, você tem que ganhar dele, viu? Não pode deixar, não.
Mas, assim, dá bastante diferença. Aqui no Brasil, bom, tem bastante competição, mas lá fora é um outro nível, né? Sempre competições, assim, de nível elevado e toda hora, né? Sim. Você fica... Em 2019, o ranking mundial era só sul-americano. Olha. Os 6 primeiros ali só tinha sul-americano. Falei, aí agora o negócio tá apertado mesmo. E a primeira Olimpíada? Como é que foi isso? Porque, pô, Olimpíada, né? Para nós que somos pessoa normal, você já é um clima que você fala, Olimpíada. Imagina você ir para a Olimpíada. Como é que foi isso aí? E no Brasil ainda. É a Copa do Mundo, né? É, a Copa do então, Mundo do atletismo. É uma responsabilidade grande, porque eu fiquei praticamente 1 mês e 2 semanas longe de casa. Nunca tinha ficado tanto tempo assim longe dos meus pais, né? Então, ali, e ainda eu descobri que minha família estava no Rio de Janeiro. Hein? E minha irmã mandou mensagem no grupo da família, falou, a mãe tá em Copacabana. Aí eu mandei pro meu empresário Levi, falei, vocês é mentiroso, eu sei que minha mãe tá em Copacabana. Olha. Mas quem contou? Eu falei, minha irmã tá aqui, ó. Olha. Aí eles ficou bravos. Aí nisso eu já tinha descobrido já. Mas ali foi uma responsabilidade grande. Fiquei nervoso, nunca tinha ficado tão nervoso na minha vida. Olha. Eu nunca vi 40 mil pessoas então na minha vida. Falei, pronto, rapaz. Eu olhava no estádio, meu treinador olhando pra minha cara assim, falei, e aí? Falei, tô nervoso, filho. Já era, a mão suando assim, ó. Rapaz, a perna tremendo e eu tava com uma lesão no tornozelo ainda. Você tava com lesão? Tava, 2 meses antes, acabei tendo uma lesão no tornozelo. Aí o coordenador pegou, chamou pra conversar. Aí o outro médico pegou e falou, ó, você não vai. Eu falei, vou, pode escrever que eu vou. Dentro de casa, meu pé vai cair lá dentro, vou arrebentar, vai fazer o que quiser. Mas que eu vou. Aí nisso, na semifinal, eu tive que enfaixar o pé, né? Tem que botar uma faixa lá. Aí nisso eu falei, ó, pro meu treinador. Falei, ó, não vou fazer na final, não. Tá me atrapalhando. Aí conversou com o meu empresário já veio falar comigo. Eu falei, não vou colocar. Aí a gente deu entrevista, tudo, falou, ó, vou ter que ir pra Vila, porque tem que fazer a recuperação, né? Que amanhã é dia de final. Não. É, porque já é um dia... Aí quando você entra na câmara de chamada, você não pode mais conversar com ninguém de fora. Faz tipo no vestiário. Você entrou ali, você não tem mais contato com a família, né? Hoje em dia tem as câmeras que ficam ali, que é uma cadeirinha, o pessoal ali antes de entrar, né? Isso, a gente ficou ali. Aí nisso eu já entrei correndo. Aí quando foi me procurar, cadê o Daniel? Já tava na barraca. Falei, não vou sair daqui não. Aí nisso eu corri, graças a Deus ganhei. Fiquei muito nervoso, porque na final eu nunca tinha visto tanta gente. Aí tem uma rampa aqui do Engenhão que você sai assim, aí já tem o campo, o estádio e as arquibancadas. Aí todo mundo, vai Brasil. Eu falei, vai Brasil onde, minha filha? O pé todo estourado assim, meu Deus do céu. E a mão suando. Eu falei, não acredito, e agora? Aí foi chamando pra subir, né? Aí na hora que eu entrei, eu olhei assim, falei, nossa, e agora? Não tem mais Na como final voltar. tinha só você de brasileiro? Só você de brasileiro? eu de brasileiro. Nossa. E o mais baixinho da turma. Falei, agora já era. Aí já dá aquela vontade de ir no banheiro, né? Falei, aí você olha pra trás e você fala, agora não dá mais tempo. Agora vamos acelerar o máximo que der. Graças a Deus deu certo, ganhei. Só que aí depois veio o negócio, né? Aí deu uma bagaçada no pé. Mas valeu a pena. Se for preciso bagaçar de novo, eu vou. É isso mesmo. É isso aí, superação, né? Isso é uma coisa assim, a convivência do atleta com dor, com lesão. Acho que isso é uma coisa legal de falar também. Porque quem não sabe, acha que, né? O cara tá sempre na condição plena, sempre ideal para competir. E não é a realidade, né? Eu já joguei quebrado, quebrei, por exemplo, final em 78, no Campeonato Paulista Sub-20, nós somos campeões do interior, e a Ponte Preta foi campeão da chave da capital. Então tinha que ter a final. Primeiro jogo aqui em Marília, né? E assim, no comecinho, na metade do primeiro tempo, mais ou menos, numa dividida lá, eu quebrei o nariz. E aquilo, o sangue desceu. E eu falei, eu não quero sair, eu não vou sair. E o massagista foi me atender, aí põe algodão e tira, ele ficou mais de 5 minutos me atendendo. E o sangue não para, estanca, não estanca. Aí eu falei, enfia o algodão aí, porque ele até podia jogar, sabe? Hoje não pode mais. Não pode. Então, aí ele encheu o narizão de algodão, rapaz, parecia um defuntão no gol lá. Verdade, cara, coisa feia do caramba. Se tivesse tirado alguma foto, é verdade. Tá morto. Tô morto. Pior que eu cheguei no vestiário, eu ia assim que ele... Sabe, algodão cheio de sangue, mano. E eu joguei o primeiro tempo e joguei o segundo tempo, sabe? E depois teve uma outra ocasião, assim, bom, de jogar com tornozelo inchado, essas coisas, eu joguei também, mas o goleiro, né, é diferente. O goleiro é impacto. E uma vez, eu tava no Botafogo de Ribeirão, a gente ia jogar contra o São Paulo na quarta-feira à noite, no Morumbi.
E acabou o coletivo, porque coletivo, né, para goleiro, não refresca nada. Você pega na bola 1, 2 vezes só. Então, sempre que acabava o coletivo, eu pedia pro treinador, ele falou, vamos bater umas bolas aí, fazer um treinamento, porque treinamento para mim não foi nada, né? Porque os da linha correm, né? Cruza e tal, o goleiro fica lá. Né? Quantas bolas recebe? Né? Às vezes, se tiver um time de cima, às vezes não pega nenhuma deles, às vezes. Você fica lá só orientando, tá? Aí acabou o treino, falou, e tinha uma bola murcha. E ele bateu uma bola, eu fui pegar, a bola pegou na ponta do meu dedo, deu aquele choque. Nossa. Né? Aí eu falei pra ele assim, eu falei, Marião, rapaz, deu um choque aqui, meu. Ele falou, vamos parar. Né? Aí eu falei, mas não vou falar nada pro treinador, não, que eu quero jogar lá contra o São Paulo. E aí, rapaz, eu fui pondo gelo, e viajamos. Então, terça-feira à tarde, o coletivo pronto. Acabava o coletivo, a gente já foi com as malas, né? Aí a gente ia jantar lá no estado de Santa Cruz, e de lá a gente ia para São Paulo, ficar no hotel para à noite jogar contra o São Paulo, no Morumbi. E aí foi. Aí durante o dia todo, na quarta-feira, eu gelo, e eu mesmo me tratando, não falei nada. Aí chegou na hora do jogo, fui fazer uma proteção de esparadrapo, né? Que os goleiros às vezes costumam, igual o jogador de vôlei, às vezes você vê os dedos cheios de esparadrapo lá. Então a gente fazia uma proteção de esparadrapo, o dedo inchado, mas a proteção, rapaz, fui pôr a luva, não entrava, porque tava inchado, tudo muito grosso, aí eu tive que cortar a luva, coloquei e fui pro jogo. Mas o São Paulo tinha, ó, Valdir Pérez, que era a seleção brasileira. Aí você pega Oscar Dario Pereira, seleção, um do Uruguai e outro brasileira. Você pega ali Zé Sérgio, Careca, Pita, tudo negro. Só timão, né? Só timão, só nome, né, de seleção. Então, mais da metade de São Paulo era seleção. Aí eu falei, vou jogar. Aí, pra ajudar, nós saímos na frente 1-0. Aí você imagina, aí o São Paulo veio pra cima, pra cima. Nossa. E você camanchado. E eu camanchado. A bola batia, dava choque, cara. Batia, toda vez que eu pegava na bola, dava choque. Aí o São Paulo acabou empatando no finalzinho, foi 1-1. Tá bom, voltamos para Ribeirão, até então eu não sabia que tinha quebrado. Né? Voltamos para Ribeirão, na quinta-feira de manhã, procurei o médico falou, vamos fazer uma radiografia. Aí, falange distal aqui, pum, o seu dedo tá quebrado. Eu falei, então o senhor não fala pro treinador que eu tô com o dedo quebrado. Porque domingo é o Corinthians aqui em Santa Cruz, eu quero jogar. Só pedrada. Eu vou, né? Perdeu dois jogos, já né? joguei contra o São Paulo, não comprometi, E não eu vou jogar contra o Corinthians. Ele falou, mas eu não posso fazer isso, eu tenho que informar a comissão técnica. Eu falei, então você já manda o recado que eu não vou ficar de fora, eu vou jogar. Tá bom. Aí fui eu tratando, mas treinamento dá pra você dar uma enganada, né? Você não precisa ficar, você pode deixar a bola bater mais aqui, né? Você vai se administrando, mas no jogo não tem jeito. Nossa. Aí contra o Corinthians. E naquela época a Federação Paulista dava um prêmio pro gol mais bonito e pra defesa mais bonita. E quem apitou nós e Corinthians foi o Dulcídio Vanderlei Bosquila, que era um árbitro, sempre apitava as finais do campeonato. E eles, os árbitros que passavam as informações. Né? E eu fiz uma defesa, no jogo do Corinthians, que eu ganhei a defesa mais bonita, com o dedo quebrado, rapaz. Empatando 0-0 com o Corinthians no Santa Cruz. Sabe? E aí foi sarando no pau, eu não fiquei de fora e continuei jogando. Sabe? Então isso é superação. Então hoje em dia é difícil você ver um atleta assim, né? Com essa determinação. Isso é garra, determinação, vontade de vencer. É uma superação, não é, Daniel? Pô, você com o tornozelão inchado, baleado, e você foi pro pau e ganhou. Quer dizer, você não só teve uma autossuperação, como você também, vamos dizer assim, fez com que o adversário não te superasse. Né? Isso é importante demais, porque você ir competir só para tirar o lugar do outro e chegar lá fazer um papelão, é feio. Né? Não vou deixar outro jogar, não vou jogar baleado, mesmo só para outro não tomar meu lugar. Aí você vai lá e perde, mas não. Né? Você foi e venceu. Né? Isso é elogiado, isso aí, é muito elogiado. E dor, né? Não estão associados, né? Não tem dor, como. O Daniel pode confirmar. O atleta, ele tem que conseguir lidar com a dor. Não é? Porque tem que se adaptar. Não é assim? Você tem que adaptar. Porque nem sempre você está 100%. Ou uma unha que dói, uma bolha que deu, não é assim, Daniel? Então, às vezes você tem uma... Então, você tem que ter superação sempre. Levando o corpo ao limite, né? Atleta, vai ter dor. Você foi atleta também de basquete, não é assim? Às vezes você tá com uma bolhazinha de um tênis novo, você tem que ir pro pau, Porque as pessoas acham que ser atleta é só o glamour de vir aqui, ganhar títulos, etc. Não, e o que... Como diz o outro, né? E o que você caiu, né? E as pingas que eu tomei, né? Então, no que você treinou. Eu acho que sim também, o Luiz e o Daniel devem concordar que o físico, o tático, lógico, né? Com certeza é importante.
né, preparação física, etc. Mas aqui, Mental, né, o mental é muito... Mental é 90%. Eu vi uma reportagem do Bolt, né, que é o melhor corredor do mundo, né, na chamada dos 100 metros, né, todo mundo carrecudo, né, tipo, extremamente concentrado. Ele dando risada, até... Aí os caras falam assim, não, mas ele tá debochando, não. É o mecanismo que ele achou pra ele se concentrar e, tipo, desestabilizar o colega também. Por que o nego no boxe faz aquela graça de fazer pose assim? Tá, o cara não vai dar um soco no outro ali. É só aquele marco. Mas é uma maneira de desestabilizar o cara. Era pra ele ficar leve, né, Davidson? Exatamente. Porque a responsabilidade é toda dele, né? O Bolt ia pra qualquer corrida, a responsabilidade é dele. Então ele tinha que... A pressão dele em cima dele seria maior. Tanto que eu, na câmera de chamada, eu sou aquele que bagunça com todo mundo. Tipo, tá todo mundo quieto lá, sério, eu já chego cumprimentando, todo mundo trata todo mundo por educação. Aí se um deu risada, eu falei, agora já era. Mas é uma maneira de você se concentrar. Ainda já começa a conversar. Aí pronto, aí já tem os meninos que eu já tenho intimidade. Aí tinha um francês lá que era meio fechado, aí nós chamava ele pra conversar, nós já começava a dar risada. Aí na hora que subia já pra pista, já acabava a palhaçada. Mas assim, o psicológico conta muito, acho que é 90%. E se você não tiver um psicológico bom, você vai acordar e falar, não vou treinar hoje, não. Eu concordo. Ou se não, por exemplo, você brigou com a esposa ou com a namorada. Se não tiver um psicológico bom, você não vai treinar direito, não. Às vezes é complicado, mas... Eu vou pegar um gancho aqui que o Chico até fez aqui numa das palestras nossas aqui. A gente, voltando pro futebol, né? Pegar Neymar e Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, 37 anos, né? Joga em alta... Agora ele tá banco, mas, pô, o que esse cara ganhou? 5, 6 vezes melhor atleta do mundo, etc. O Neymar ainda não conseguiu ser o melhor atleta do mundo. É um fenômeno o Neymar, não sem dúvida, é um talento. Mas o foco que esse moço tem, que esse Cristiano Ronaldo tem, de treino, de físico, é assim. O talento ele tem, óbvio, né? O Neymar tem muito mais talento que ele, mas o foco que esse cara tem, cara... Eu costumo dizer assim, tem muitos atletas que se fosse meio profissional, era a seleção brasileira e, por exemplo, eu joguei com um jogador aqui no Marília, não vou citar o nome, mas era cracaço. Só que já tinha vindo de um time grande. Eu até sei, usava a camisa 10. Por indisciplina, entendeu? Só que o café da manhã dele... Era cerveja. Não, era sentado no vaso, vendo revista Playboy, fumando uma tora de maconha. Era o café da manhã. Tem vários atletas que gostava mais da noite do que do dia. Então, se esse cara fosse meio profissional, cara, com a qualidade que ele... Com tudo isso, ele desequilibrava os jogos, né? Então, você vê, o próprio Sócrates, sendo médico, né? A gente teve oportunidade de sair com ele em Ribeirão, né? Lá tem um bar que tinha a mesa dele, ninguém sentava. Era a mesa do Sócrates, o bar do Sócrates. Sabe? Porque ele era o troféu do bar. Ele não pagava a conta lá, Davis. Então, era prejuízo, hein? Então, dava prejuízo, sabe por quê? O copo dele, a taça dele, não zerava, cara. A hora que tava lá uns 2, 3 dedos pra acabar, o cara vinha e já trocava. Né? E ele, o treinamento mais forte que eu vi ele fazer foi 5 voltas no campo trotando. Só que dentro de campo a inteligência dele era extraordinária. Ele era um cara, pra você ter uma ideia, que na Copa de 82, que o Brasil teve aquela seleção fenomenal, ele foi o jogador de toda a Copa do Mundo que ficava menos tempo com a bola no pé. Porque uma coisa incrível dele, pela inteligência que ele tinha, visão de jogo, acho que a coisa que ele menos olhava dentro de campo era pra bola. Sabe, ele ficava deslumbrando assim como é que estava o posicionamento, porque a bola não parava no pé dele. Era um toque, 2 toques, calcanhar, lembra? O calcanhar dele ficou famoso. Por quê? Sabe que ele tinha visão na nuca? Não tinha, pô. É que ele tinha visto antes isso daí. O cara ele ficava memorizando o tempo todo o desenho da jogada. Quando a bola chegava nele, ele já sabia o que ia fazer. Né? E dificilmente ele recebia uma bola marcada. Sempre o Sócrates pegava a bola livre. Por quê? Porque ele explorava o espaço vazio. Dava tempo dele, sabe, até dar uma dominada com um pouco mais de perfeição, para poder, não usava tanta pressa para fazer as coisas. Por quê? Tudo isso é inteligência. Mas se ele fosse um pouco mais profissional, rapaz, esse cara tinha ido pro Japão e ganhado muito mais dinheiro do que ele ganhou. Eu joguei, a família do Sócrates inteira jogou, né? O Raí jogou. E o Raimar jogava basquete. Eu joguei contra o Raimar, que jogava pelo Ribeirão. É isso, quando eu era menino. E eu queria fazer uma pergunta aqui, eu acho que os dois vão se encaixar. O Daniel, qual que é a rotina sua de treino? A minha é de segunda a sábado, treino 2 períodos. Só de terça e quinta que eu faço um período só, e à tarde eu tenho fisioterapia, né? Então é pancadaria praticamente todos os dias. E tem aquela cervejinha, aquele churrasquinho ou não? Não.
Eu tenho uma dieta bem regrada, mas assim, tenho tempo livre. Então, por exemplo, eu sempre deixo para pós-competição. Então, tipo, se tem uma competição semana que vem, no sábado, aí sábado à noite eu consigo comer alguma besteira, ou sair com os amigos, fazer um churrasco. Então varia muito, né? Acho que depende do período competitivo onde eu vou estar. Mas quando tem uma competição atrás da outra, aí é zero pra sair da dieta. Ô Luiz, na sua época tinha muito. Hoje a gente vê, né? Tinha um treinador que falava com os moleques da garoa, né? Gostava de tomar garoa da noite. Tinha muito isso, assim. Hoje a gente sabe que, sei lá, pela modernidade, pelas mudanças de tempo, né? A molecada bebe mais cedo, né? A bebida é mais fácil, né? Na minha época também a bebida não era tão fácil. A gente, por exemplo, tomar uma bebida mais forte, assim, era coisa de... Não tinha dinheiro também, acho. Tinha isso muito. Pra você ter uma ideia, eu cheguei a jogar com alguns jogadores que, por exemplo, pós-jogo, né? Antes do jogo, os caras se seguravam, sabe? Não cometia esse tipo de excesso. Mas, pós-jogo, você sempre parava num restaurante para comer. Né? E eu vi vários atletas aí, vamos dizer assim, dar uma grana pro garçom para ele trazer garrafinha de Guaraná cheia de cerveja. Entendeu? Porque o Guaraná é a mesma cor ali. Sim. E os caras faziam de um jeito para não fazer espuma, né? Os caras têm as manhas, né? E eles tomavam, cara, escondido, preparador físico ali, até que o preparador físico descobrisse, eles já tinham feito... Né? E o atleta profissional, ele é atleta profissional até dormindo, né? Então, é isso que é. Então não é só na hora da competição, né? Sim, tem horário tudo certinho. Eu, pelo menos, eu falo que eu sou um atleta meio velho, já que há 10 horas eu já tô querendo dormir, já. Até de fim de semana. Não é que você é um atleta velho, não. Você é um atleta consciente. Cara. Você é profissional, viu? Parabéns, viu, Daniel? Porque não é fácil o cara ser profissional. O cara tem que se... Pô, você tem que largar muita coisa, né? Não é? Você tem que abrir mão de muita coisa. Exatamente. Tem que abrir mão eu acho que isso aí é um dos mais difíceis, você abrir mão. Porque às vezes tem, por exemplo, tem dia dos pais. Vamos fazer um churrasco. Não dá, tem competição semana que vem. É isso mesmo. Então já passei aniversário longe. Passei até meu aniversário mesmo, passei competindo. Falei, queria estar com meus amigos lá, brincando, zoando. Eu vou até fazer uma comparação, Daniel, até peço desculpa, por exemplo, o menino que foi criado na comunidade, como você disse, agora tem a oportunidade, por exemplo, de competir na França e não poder tomar uma champanhe francesa. Mas isso é o profissionalismo, né? Exatamente. O preço do profissionalismo, né? E a gente vê muitas histórias. Eu, por exemplo, fui participar de um curso onde o Carlos Bilardo, que foi campeão do mundo com a Argentina em 86, onde fez o Maradona, fez aquele gol de mão lá, ele era um dos palestrantes lá. E ele falou que o Basualdo, um volante que jogou na seleção argentina, não era um craque, sabe? Mas ele chegou a jogar na Europa por ele ter sido extremamente profissional e dedicado. E você vê muitos jogadores, por exemplo, que chegaram até a seleção brasileira, até ser capitão da seleção brasileira, né? Que eu cheguei a jogar muito contra ele. Por exemplo, você pega o Dunga, por exemplo. O Dunga era craque? Não era, cara, mas o Dunga era extremamente profissional. E o que ele se dedicava pro clube era uma coisa fenomenal. Ele transpirava aquilo lá. E ele cobrava dos outros a mesma postura. Então, isso é um cara, por isso que ele foi capitão de seleção brasileira, capitão nos clubes onde jogou, mas não era um craque. Esse Basualdo, segundo o Carlos Bilardo, ele falou que no aniversário de 15 anos da namorada dele, ele não foi. Porque tinha jogo no outro dia. Então, uma festa de 15 anos, sabe, ele não foi porque tinha jogo. Ele falou, não, você vai lá e eu não vou. Eu imagino também para o atletismo ainda que depende dele, o físico, o profissionalismo é tudo. Tudo. Ainda você tem o coletivo, hoje o cara... mas o atleta, ele depende dele. Se ele vai lá, você corre ou não corre, meu irmão. Não tem outra conversa. Porque no coletivo, às vezes você pode não estar bem, tá tudo errado, mas ao ver o outro te ajuda. Né? Aquilo que você falhou aqui, o outro conserta ali. Mas no atletismo não tem. Não tem como ele ter um dia ruim. Se ele falhou, um dia ruim, ele perdeu a competição. Sim, falhou, acabou. É bem complicado. Tanto que teve o ano de 2019, tinha acabado de entrar em férias. Falei, agora eu vou comer tudo que eu não podia comer. Aí também destrocei. Atrás, né? Aí o que tinha de 6% de gordura foi pra 18%. Olha. Falei, aí o fumo veio, né? Falei, agora completou. Mas aí serviu pra você ver também a diferença, né? Serviu de aprendizado. Aprendizado. Que era mais novinho, então falei, vou encarcar o fumo que não tinha que comer esse ano, eu vou comer. Mas hoje eu já tenho bem mais consciência, né? Então, já falei que esse ano eu vou dar uma maneirada. Daqui 2 meses eu entro de férias, então. Falei, vou maneirar. Já penso fazer um
um treino nas férias para não ficar parado. Mas quando você faz todo esse sacrifício e atinge o objetivo, você fala, puta, valeu a pena. Valeu a pena. Não é assim? Tanto que tem uma coisa que eu amo é pastel. Pastel e bolo. Aí teve um aniversário do meu assessor, a mãe dele fez pastel. Falei, você tá de brincadeira comigo, né? Aí eu fui, levei minha marmita com batata, com carne moída e suco. Falei, aí o povo, mas por que isso? Falei, cara tem competição vindo. Falei, eu amo pastel, gosto de pastel, mas se eu comer o pastel, vai reverter lá na frente. Isso, é disciplina isso aí também. Daniel, como é que funciona essa coisa, todo mundo fala ciclo olímpico, né? Que vocês têm que treinar, né, um tempo antes, é isso, David? A gente fala que... Pensando na próxima... A gente fala de períodos aí, periodização. Na realidade, você tem que estar no seu auge físico, tático, técnico, psicológico, lá na prova, igual você estava em Rio 2020, com tudo que aconteceu, né? Problemas físicos, etc. Então, como é que funciona esse ciclo seu? Nós temos um ciclo aí que foi menor, porque por causa de 2021 e tal, que foi... Por causa do Covid, enfim, que foi a Olimpíada foi em 2021, a Paralimpíada. E ele foi pro Japão. Foi. Você foi pro Japão. Foi. E ele tem uma história engraçada. Engraçada não, né? É que a gente começa a fazer... Então não é engraçado assim, porque se falou tanto que a Covid matou, né? Com respeito às pessoas que perderam aí seus entes queridos, mas matou muito mais pessoas idosas que não, entre aspas, não tinham tanta saúde, né? Com algumas doenças de base. O Daniel, atleta profissional, um menino novo, extremamente forte. Dele, a vida regrada. Quando ele se cuida, né? Teve Covid. Teve. E como você ficou? Fiquei ruim, com o pulmão comprometido, tomei balão de oxigênio. Puxa vida. Mas eu tinha a opção de não ir pros jogos, né? Só que aí eu falei, pelo menos na minha cabeça, eu falei, se eu falar que eu não for pros jogos, eu vou ser um covarde. E quando eu tava lá em cima, eu vou. Quando eu tô embaixo, não vou. Eu falei, não vou me acovardar, não vou. Dei meu máximo, foi o que o meu empresário falou, você tem que voltar, você vai pro Japão, se você voltar, você tem que voltar de consciência tranquila, sabendo que você deu o seu máximo lá. Exatamente. Aí eu voltei de consciência tranquila, sabia da minha responsabilidade, falei, vamos ver o que vai ser o pós-jogos aí. É que também... Você não conseguiu atingir os resultados que eram planejados, por conta disso, né? Foi uma surpresa que eu vinha desde 2015 sem perder em competição. Então a gente sempre fez um trabalho de cada ano a gente fechar sempre em primeiro, né? Tá. E em 2021 para 2022 eu fechei em 12º. Então, tipo, aquele lá foi um baque para muita gente. Mas foi um abalo físico muito grande para você se recuperar, né? Eu demorei praticamente 1 ano para voltar a correr. Olha, em alto nível, o jeito que eu corria. Ô, Daniel, aí também, infelizmente, as pessoas costumam valorizar, principalmente no Brasil, em contrário da Europa e dos Estados Unidos, a valorizar quem é o cara que faz o gol, o que faz a cesta, o que faz o ponto, o que ganha. E eu, particularmente, olha que eu até acompanho um pouco. Não sabia dessa história sua. E você contando isso aí, fala, poxa, o cara foi um guerreiro. Foi. Né? A gente não valoriza, por exemplo, é pouquíssimo, hoje mais valorizado, mas na sua época é muito menos, ó. Ele fez uma defesa lá. Não, quem valorizou quem fez o gol lá na frente, meu irmão. Não, e chegar numa Olimpíada, né? Exatamente. Chegou, com tudo isso, ele estava lá e competiu. Isso daí é muito mais forte do que qualquer medalha. Seria igual uma escada, né? Você vai subir um degrau em degrau. Agora, se você for querer dar um passo maior... Eu acho que é igual no futebol, né? No futebol, você quer jogar, por exemplo, o Campeonato Brasileiro. Aí daqui a pouco você começa a jogar bem, você quer jogar, sei lá, na Europa. Libertadores. Aí da Europa você vai querer uma Copa do Mundo. Você vai querer já subir do Campeonato Brasileiro já para a Copa do Mundo. Acho que varia muito de cada atleta, né? E agora o Davidson falou que esse ciclo é menor, então, para a próxima, né? Tem uns 2 anos aí. Então vai ser... Então agora o seu foco no treinamento já é pensando lá. Na França. O alvo máximo ali é a França, né? Mas ano que vem vai ter 2 competições extremamente importantes, que é o Mundial, onde eu vou defender meu título em julho. Se Deus quiser, espero ir. E em novembro tem o Pan-Americano. Eu vejo assim, o atletismo, o cara tem que ter uma determinação muito grande, porque são poucas competições, cara. O cara às vezes treina 2, 3 meses para uma competição, né? Futebol não, joga quarta, sábado, domingo e vai embora. É verdade. Assim, você treina 2, 3 dias, já tem um jogo. Aí você treina mais 2, 3 dias, tem um jogo. Às vezes você treina 1 mês e não tem competição ainda. Você tem que treinar mais 1 mês, não é assim? O foco tem que ser muito maior, né? Muito maior. Porque você fala assim, só daqui 2 meses vai ter competição, o cara vai se dedicar agora, vou deixar... Não é assim, né? Ô, Luiz, desculpa. Porque lá na Europa tem bastante competição. Na Europa, então. Por isso que o Brasil muita gente vai atrasado. treinar lá, né? Hoje eu vejo que o atletismo melhorou um pouco ainda. Agora tá tendo bastante competição, tanto que a gente tá podendo competir no convencional. E eu vejo tanto o Brasil... é que desculpa, que você o tá Pio... competindo no convencional? Também. Que o Pio lá, que é o 400 metros com barreiras, o Alisson Pio, o apelido dele, que tá ganhou várias etapas da Liga Diamante lá, né? Ele vem pra Olimpíada um
sério candidato a medalha de ouro. Sim. Né? Vai vir muito forte. E a galera conhece ele. Não, ele compete aqui, pô, ele ganhou todo mundo. Então ele vai muito forte. Como o Thiago participou de várias Diamond League também, né? Sim. Quando veio pra Olimpíada pra ganhar, enfim. Eu acho que isso, essa vivência, né, internacional é extremamente importante, tem que ter. Você ter mais competição, você se mantém, como o Luiz falou, né? Mais em alto nível ali, Claro. porque você tá mirando uma competição perto. Então você não consegue dar essa oscilada, né? É igual o jogador quando tá na pré-temporada, né? Para ele voltar a jogar bem, tem que começar Tem que jogando. começar a jogar. Jogar um jogo atrás do jogo, a gente também. Ô Luiz, eu queria pegar esse gancho seu aí que você comentou. Você não acha, eu vi até um podcast aí do treinador do Palmeiras e do Corinthians, ou do Corinthians, alguma coisa, dos portugueses que estão aí, comentando sobre, do Corinthians, né? Do Palmeiras, não. Falando sobre... Ele falando da adaptação do Brasil, torcida maravilhosa, os clubes estruturados, né? Até que estrutura menos física, né? Campo, toda estrutura que vem para um atleta profissional, mas o calendário mata os caras, né? Imagina o nosso profissional de educação, você, como foi preparador físico, preparador do goleiro, treinar esses caras. Você joga quarta, domingo, terça você é pré-jogo, quinta você não joga porque você já jogou. Que hora que você treina, velho? E sem contar que, por exemplo, na época que eu jogava, você sempre viajava um dia antes, né? Hoje não é mais assim. Hoje, dependendo da distância da viagem, você viaja, às vezes, você vai jogar, por exemplo, no domingo, você viaja já quarta depois do jogo. Quer dizer, aí você vai ter que arrumar campo de treinamento, só que aí tem que ser uns treinamentos, sabe, não adaptado. Vamos dizer assim, preparativo mesmo, físico, né? Sem ser mais técnico. Só que hoje existe, você vê, depois dos jogos, os reservas que não jogaram estão treinando, né? Então o clube pega aqueles jogadores que eu tava, por exemplo, fui assistir São Paulo e Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. Quando eu estava treinando os chineses lá no Desportivo Brasil. Aí fomos fazer uma excursão lá para Curitiba, para jogar contra os clubes lá, e fomos assistir o jogo de São Paulo, né? Então, o Adilson, que era nosso treinador, era o zagueiro do São Paulo, que foi campeão do mundo e tal. E o Pintado era auxiliar, estava auxiliando o Rogério Ceni no São Paulo, e o Pintado jogou comigo no Bragantino, né? Então, nós se encontramos lá, né? E a gente ficou bem próximo. Pô, acabou o jogo, armaram um circuito treino dentro do campo e todo mundo foi treinar, cara. Entendeu? Quer dizer, então existe esse tipo também de coisa. Antigamente não era assim. Você vê hoje o jogador que tá no banco, ele fica aquecendo o tempo todo, cara. O tempo todo ele fica, corre, salta e vai. Sabe? E vai, tem o treino no dia do e às vezes jogo nem agora, entra. né? Antes também não treinar hoje, treina no dia do jogo. O jogo é de noite ou é de tarde, eles treinam de manhã. É assim. Então, a parte física está muito intensa. Né? O futebol está muito intenso, né? No sentido de correria, essas coisas, né? Muito, dependência física mesmo. Se você for ver batimento cardíacos hoje, é uma coisa... Aquela coisa de quantos quilômetros correm hoje, muito mais do que antes, né? Velocidade. Ó, pra você ter uma ideia, em 94, num curso de treinadores de futebol profissional, eu participei onde veio o Bilardo, que eu falei para vocês. Então, e foi feito uma pesquisa, né? Eles tinham uma pesquisa lá que o atleta, dentro dos 120 minutos que envolvia o futebol, ou seja, o aquecimento pré-jogo, né? O jogo, o intervalo, e, né, os 90 minutos e os intervalos e o pré-jogo ali do aquecimento. O coração dele batia menos de 120 batidas por minuto. Sabe quanto tempo? 1 minuto só. O resto ficava acima dos 120. Ó. O emocional também faz acelerar. Com certeza, descarga de adrenalina. Né? Então, hoje você imagina como é que tá. Né? Hoje tem aquele GPS, né? Tem tudo. Registra tudo aquilo lá. Você usa alguma coisa de tecnologia para treinar? Tipo frequencímetro, GPS? Hoje o futebol ele usa aqueles topzinhos que usa uma caixinha, né? Na verdade, ele faz telemetria, né? Até GPS. Quando ele correu, onde ele correu, qual foi a frequência média, enfim, essas coisas. Você usa algum tipo disso? Eu uso cronômetro, né? Tem que correr. Mas lá em São Paulo, lá no CT Paralímpico, eles têm o GPS da Catapult, eu acho que chama. Então, cada atleta lá pega seu GPS, põe no coletinho lá e chucha o bambu. E tem no tênis também?
Ou não? O tênis era só para aqueles negócios de maratona, né? O tênis que usam é um chip para marcação de tempo. Ah, tá. Principalmente corridas de rua. Tá, de rua. Que o cara põe no cadarço. Ainda não. Deixa o 400 A sua prova é 400. uma volta na pista. Como é que é? Você falou que tá competindo nas provas que não são dedicadas a Paralímpico também. Como é que é para você esse contato, disputar essa prova? Como é que é? Pra mim é normal. Acho que toda competição é um negócio sempre novo, né? Ainda mais no convencional. Então a gente, lógico, vai encontrar atletas muito mais fortes. Então a gente tem que entrar em ritmo o mais rápido que der. Então o tempo que eu tava em 2019, eu entrava ali como, acho que eu não me engano, entre os 8 do Troféu Brasil. Ah, entre os 8? Então essa comparação pegava legal. tipo uma final de Troféu Brasil. Ô, Daniel, deixa eu te fazer uma pergunta sem ser indiscreto aqui, mas você corre hoje com os convencionais, entre aspas, né? Você viu, existe algum tipo de um olhar meio torto, um preconceito? Você já sofreu alguma vez sobre isso? Ah, já. Por você ser um atleta paralímpico? Isso. Já, vixe, várias vezes. Mas você dá risada, irmão? Aí eu desconto na risada. Se ele olha com torto, eu desconto com um sorriso pra ele. Foi. Porque acho que se ele tá lá, o menino do Paralímpico veio correr. Aí azar é seu, se você não quiser estar aqui. Eu quero estar aqui. O Daniel tá certo. Lógico. Encarar desse jeito. É legal. Porque você não pode deixar um adversário determinar o teu sentimento. Isso. Entendeu? Então o adversário não pode fazer com que você fique com raiva dele porque ele quer que você fique com raiva, entendeu? Ele quer atingir o psicológico. Exatamente. Quer Então ele não tem que desestabilizar. determinar o que você vai pensar, a tua reação. Ele não pode determinar então. isso. Você tem que ser você e acabou. Sim. Se te ofendeu ou não te ofendeu, ele não pode saber se te ofendeu ou não te ofendeu. Você tem que ser, né? Você tá certo, eu acho que você tá certo. No convencional é muito mais forte. Então a gente. Eu sempre eu falo um tempo, por exemplo, eu tô fazendo. Faz de quanto 48, eu falo que eu tô 47, porque aí eu entro na série uma das séries mais fortes. Então aí o bom é que um vai puxando o outro, né? Não, é igual, coletivo também. Só vai ficar melhor se você jogar com pessoas melhores e com treinar mais times forte. mais fortes. Eu gosto de falar essa frase para meus alunos, principalmente também, que tinha uma máxima, né, do que jogo é jogo, treino é treino. Mentira! Jogo é reflexo de treino. Se você treina bem, você joga bem. É uma coisa óbvia. Isso tem no psicológico. Sim, é diferente. Tem todo um contexto do jogo. Verdade, Mas, no taticamente físico, e fisicamente, é a mesma coisa. Se você treinar mal, você não vai jogar bem, meu irmão. Não tem jeito. Você não se condiciona, né? Você não se condiciona, você vai chegar lá e não vai render. Que nem aquele fala, o Romário não treina essas coisas, né? Não tem isso mais, né? Você treina bem, você vai jogar bem. É lógico que tem no jogo, na competição, tem, que nem ele falou no Engenhão, 40 mil pessoas. Pô, aquilo, a dor do seu pé acabou na hora. Você tava mancando, já falou, passou. Bem, passou. O psicológico seu foi lá em cima, né? Esse pode ser positivo, mas também pode ser negativo. Pode ser uma Você pode dar aquela amarelada, né? Falar o português. Pra quem não tem um psicológico... Lógico, eu fiquei nervoso. Aí eu dei aquela... Mas pra quem tem um psicológico ruim, o cara não entra na pista, não. Você trabalha com psicólogo hoje? Trabalho. Não. Tem psicólogo? Sim. Você tem acompanhamento do treinador, fisioterapeuta? Médico... Nutricionista? Nutricionista. Psicólogo. Aí tem o pessoal lá da seleção também, que se precisar de alguma ajuda, eles dão também. Tem o suporte da Nike, que dá todo o material. Então, o que conta hoje em dia pro atletismo também é você ter um tênis bom para correr, você ter uma sapatilha. O que a gente mais gasta é sapatilha. Do jogador é chuteira. O do nós já é sapatilha. E é um investimento alto se você tiver que comprar. Você hoje não compra que você tem o patrocínio, mas se tiver que comprar uma sapatilha dessa. É que, assim, tem de várias marcas, né? Mas é um investimento... E ela é importada. Antes quem fazia era Olímpicos no Brasil. Acho que não faz mais. Faz ainda? Se fazer, faz tempo que eu não vejo. Não, acho que não faz muito tempo já. Uma dessa que você usa em competição custa o quê? Uns 1.000 conto. Uns 1.500. Você corre com uma dourada igual do Michael Johnson? Não. Assim, igual do Bolt? Não, assim, se eles arranjarem, eu corro, normal. Mas assim, eu fico mais discreto, né? Mas isso que você perguntou é muito bom, né, Davidson? Assim, entender uma equipe que tá... Ele é um atleta individual. Sim. Mas existe uma equipe também para o individual render. Então, Sim. toda essa equipe multidisciplinar, vamos dizer assim, que está ali para deixar ele em condições de poder correr. Importante. O Luiz, como trabalhou também como na parte de treinamento, seja como preparador de goleiro, físico ou treinador, ele deve entender bem isso, né? O treinador é um dos profissionais envolvidos. Se é o principal, não sei. Se o cara não estiver bem fisicamente, também não vai virar tecnicamente. Então, é um conjunto, na realidade, uma equipe, né? É uma equipe. E assim,
você chegar em alto nível, um atleta profissional de futebol, um atleta profissional de atletismo como você é, né? O cara tem que ter uma personalidade muito grande. E tem que ter um foco, uma determinação, superação o tempo todo. Sabe por quê? Porque, por exemplo, vou falar do jogador de futebol. A cobrança é muito grande, sabe? Então, muitas vezes, eu tive já a experiência de vivenciar isso. O nego, às vezes, vê jogador jogando por aí e fala assim, nossa, esse daí é melhor que os jogadores que tem lá no MAC, por exemplo. Vamos trazer o MAC aqui. Ah, mas o jogador que é, nossa, se por lá dá de... Quando chega, já tivemos experiência em relação a isso. Na várzea, por exemplo, né? Na várzea. Pega o cara, põe no MAC, não anda. O cara não pega na bola. Sabe por quê? Por causa do psicológico. Então, por quê? A cobrança é muito grande. É a mesma coisa o jogador que entra substituindo, ele entra e arrebenta. Quando ele vira titular, aí ele é obrigado a jogar bem. Muitas vezes o cara não dá a mesma resposta. Né, Davidson? Porque tinha aqueles que eram os talismãs, só acerta pra entrar, vai fazer um golzinho. Porque quando você entra substituindo, o cara não vai te cobrar nada. Você entrou lá, faz aí o seu melhor. Que o que saiu tá ruim, né? Aí na maioria das vezes. Aí você entra e tal. Aí você virou titular. Aí nego já não cobra mais só entrar. Ele vai querer que você... O sarrafo sobe, né? Então, quem chega a esse nível, né, a cobrança é muito grande. Então, começa a cobrança. Os colegas dentro de campo. É que você não tem colega, mas o preparador físico vai te cobrar. Aí o treinador vai te cobrar. Aí a torcida vai te cobrar. A imprensa vai te cobrar. Não é cobrança de todo lado? Não é assim? Todo lado. Porque se você ganha, todo mundo vem te abraçar. Mas se você perde, cara, você passa assim, os diretores às vezes nem te olham, nem te cumprimentam. Tem muita gente assim. Eu tive diretor já que a empolgação dele numa vitória era tão grande que ele era um cara muito rico, ele saía pondo dinheiro na mão de jogador dentro do vestiário. Silvio Santos, pô. Por Deus do céu. O cara chegava, ele fazia assim, tipo assim, enfiava a mão no bolso assim, tirava aquelas notas, fazia assim, você comeu uma pizza com a sua esposa depois do jogo aí. Olha, ele me deu 50 reais. Se fosse hoje, fala assim, qual o seu pix? Entendeu? Então, mas só quando você perdia, cara, ele nem ficava no vestiário, ele sumia. Pô, devolve aí. Então só falta vídeo. Então é assim, então você tem que ter, sabe, uma concentração, um espírito mesmo de guerreiro, porque senão você não chega lá. Ô, Daniel, quando você chegou no Japão, né, 2021, como campeão olímpico, recordista mundial, todo esse currículo que você falou, a galera, pô, chegou o Daniel, e ninguém sabia que você teve Covid. Assim, ou sabiam, né, tipo o adversário lá, o Daniel, teve Covid, não vai aguentar não. Será que o cara pensava nisso? O cara falou assim, esse aí, eu tenho que derrubar ele. Tem que ganhar dele. Mas eles estudaram suas marcas do ano, assim, quanto tempo você estava sem competir? A gente se estuda, assim. Então, a gente fica sempre de olho no ranking, né? Então, igual, esse ano o ranking tá mais tranquilo. Falei, tem algo de errado, que essa molecada não tá correndo. Então, a gente sempre fica se estudando, né? Tanto que os inscritos sempre me perguntam, esse ano, quem que é o primeiro? Aí é o espanhol. O espanhol tá em primeiro e o que medalhou no Japão tá em quarto, quinto, se eu não me engano. Até o de errado. Então, é que esse ano a gente fala que é um ano morto, né? Mas lá no Japão... É uma transição, né? Lá no Japão ninguém sabia. Não? Dos adversários, não. Aí soube depois. É porque também parou as competições. Né? É verdade. Por causa do o Brasil parou total. A gente teve que se adaptar. Foi um pecado que aconteceu, né? Foi um pecado que aconteceu pro atleta de todos os níveis. Preparando, né, David? Assim, esse ciclo, né? Teve até aquela imagem que viralizou do Darlan Romani, o peso lá aqui em Bragança, fazendo num terreno baldio. Né? O cara falava, é o quinto marca do mundo. Eu treinei de 2015 a 2020 na rua, no asfalto. Lá na frente da MEI. Então, assim, eu nunca reclamei. O asfalto tá muito duro, tá molhado. Tá chovendo, a gente tava lá correndo. E hoje? Hoje eu treino lá no Pedro Sola. Você treina no Pedro Sola? Eu vou intercalando. E vai em Bauru também. Em Bauru também, que é a única pista oficial. Por causa da pista. Por causa do piso. Aqui o nosso piso... Ele é carvão, né? Não é carvão. Na verdade, é areia e terra. Areia, terra e buraco. Exatamente. E carvão, a gente tem a pista de carvão, que é o pó de brita. E tem a pista de tartan, que é essa que é oficial. Que inclusive a sapatilha dele crava lá dentro, né? Emborrachado. Que é a que é de Bauru, que é a mais perto da cidade. Tinha Imprudente, não sei que nível que tá. Você vê... Imprudente tá reformando. Você vê o nível dos atletas que o Brasil tem. Com toda essa dificuldade, ele é campeão do mundo. É isso. Você imagina se ele tivesse
todos os amparatos que tem o europeu, por exemplo. Você pegar uma universidade americana, tem essa pista lá Não é verdade? E você vê muita gente... Tem bastante. Muita gente que quer conquistar algum resultado, que tem um pouco de grana, vai treinar na Europa, não é? Sim. Nadador vai nos Estados Unidos, alguma coisa assim. Para poder pegar as melhores coisas para poder se preparar. Aí, mesmo assim, campeão, do jeito que ele... Né, multicampeão, como ele é, treinando no Pedro Sola. É isso que eu comentei com ele. Ele poderia treinar no Centro Olímpico, em São Paulo, com todo o aparato estrutural. Ele tá aqui. A estrutura lá é outro nível. Ele tá aqui, tá aqui. Eu acho que esse identificação que você falou lá no começo, eu acho fantástico, né? No esporte, identificação. Vestir a camisa. Ele se sente bem também, né? Com a família, com as pessoas que estão aqui ao redor também. Então, isso também ajuda no psicológico, no mental. Porque às vezes o cara fala, vou treinar em tal lugar lá, no outro lado do mundo, porque lá é melhor, mas às vezes a condição mental dele, psicológica, não vai ser. Você teve na sua vida como jogador, como treinador, propostas para ir para o mundo árabe, essas coisas? Não. Pra fora? Não. Eu fui pro México só. Você levou a família? Não. Eu fiquei muito pouco tempo. Eu só não fui em definitivo. Aconteceram uns problemas aí, sabe, mais administrativo que eu não concordei e eu acabei no definitivo, né? Você ficou quanto tempo lá, desculpa? Não, fiquei 45 dias só. Foi rapidinho. Só não fiquei mais, só não fui vendido pra lá por causa desses problemas aí. Foi desses... Em 2018 eu estive em Portugal. Nas férias, a gente foi passar lá e nisso, lá tem bastante pista de atletismo. Aí a gente foi usar uma pista lá. Eu não sei que era uma cidadezinha, ou era um bairro de lá. Aí nisso o Levi e a mulher dele foi conversar lá se a gente podia treinar, né? A mulher falou, mas quem que são vocês? Eles são atletas? Tudo, o menino é atleta, tudo, campeão paralímpico. A mulher falou, pode usar aqui, o banheiro é ali, o vestiário é aqui, que não sei o quê. Agora, se é aqui no Brasil, Ave Maria, se não tiver ofício, você não treina. Aqui no Brasil é mais complicado. Teve uma vez que eu tive que usar uma pista aí, mas não deu certo não. Mas tem que avisar antes. Falei, mas aí eu já não tenho culpa. A única coisa que eu quero fazer é meu treino e ir embora. Mais nada. Aí não pude treinar no dia. Porque você estava em transição entre uma competição e outra, em outra eu cidade. Eu fui num evento lá em São Paulo e não pude usar. Olha. Você vê, dificulta também. Porque eu acho que aí vem o papel dos professores aí, né, de educação física, como o Davidson, o professor Luiz e tudo mais. O incentivo ao esporte, né? Eu acho que a gente ainda peca muito no incentivo ao esporte aqui no nosso país. Mas o que a MEI faz pra gente que é atleta, acho que uns 80% do trabalho. Os outros 20% Explica o que é a MEI. A MEI é a Associação Marinense de Esportes Inclusivos. Isso. Tem, na frente hoje está o Levi, mas tem, acho que como carro-chefe ali, o professor Celso, né? O Celsão, que teve até o filho dele tá lá. A doutora Ana. Tem bastante gente que ajuda, mas começou com o Celso lá atrás. E assim, eles cuidam do esporte para pessoas com necessidades especiais e tem esse cunho do esporte de alto rendimento. Tanto é que Marília tem 2 medalhistas olímpicos. Ele e a Maldonado, a Lana Maldonado, no judô para deficiente visual. Então, assim, a cidade que teve numa mesma Olimpíada 3 medalhas, Thiago Braz no atletismo convencional, como se diz aí no salto com o ara, ele no 400 e a menina no judô. Poxa, quem tem isso? Uma cidade de 200 mil habitantes. Ele é um celeiro bastante. Né? Olha só, né? E a MEI ter 2 atletas lá e com possibilidade. A Lana ganhou medalha em Pequim não, no Japão, com possibilidades para 2024, como você se recuperando agora, né? E meu sobrinho também foi para Tóquio. Então a Marília teve 3. O Gustavo. E teve mais o Augusto. O Augusto competiu, isso. O Augusto, que é o do e o João junto com o Thiago e o João. Então a Marília vem de uma safra muito boa. E o João, ele se naturalizou português. O João virou português, né? O João Barreira. Ele foi atleta da minha escolinha. Corria? Não, de futebol. Não, de futebol. Só corria. Não jogava. Era bom ou era perna de pau? É que ele era pequenininho. Eu não sabia que ele era o João Vitor, né? O João da Barreira. E um dia eu tô saindo no supermercado e fui guardar minha compra, ele veio atrás de mim. Professor, espera aquele homão. Tá lembrado de mim? Eu falei, não tô. Ele falou, sou o João Vitor, pô. Eu sou o primeiro atleta que inscreveu. Ele foi o primeiro aluno que eu tive... Na escolinha. No SESI lá, quando eu tive escolinha no SESI, né? E aí ele falou, foi o primeiro aluno e faz tempo que eu quero encontrar o senhor para agradecer os ensinamentos, porque hoje eu não fui um jogador de futebol como eu queria ser.
Mas hoje eu sou um atleta olímpico. Ele é até do Benfica, pô. É do Benfica. Do Benfica, ele hoje eu sou atleta do Benfica, professor. Porque eu queria agradecer o senhor. Puxa, quanto tempo. Ele começou a mostrar as fotos, igual você, né? Foto pra tudo quanto é lado que viaja. É legal isso daí. Pô, eu fiquei satisfeito. Eu falei, pô, João, que legal. Ele falou, não, o dia que o senhor quiser ir em Portugal, lá o senhor fica na minha casa, que não sei o quê, que não sei o quê. Pô, que legal. Eu falei, pô, e eu não sabia, sabe? Porque... Eu nem reconheci ele, né? Porque ele era... É um cavalo, né? Cavalo hoje ele, pô, grande. Ele virou um mangalá. Forte, né? Forte pra caramba. Eu vejo ele. Eu queria emendar essa... Mas um menino também extremamente humilde, pô. Sim. Né? Tem muita gente que me pergunta, de quem que você é ídolo? O povo espera... Não desmerecendo, mas um Neymar, um Cristiano Ronaldo, um Messi. Eu falei, não. Pra mim, é uma pessoa que eu me inspiro como atleta e como pessoa é o João da Barreira. Ele é um menino muito bom de conversar. Muito bom, cara. Muito bom. Eu queria, assim, uma pergunta, acho que seria legal. Eu vivenciei o esporte, não como vocês, né, e tal, mas eu agradeço muito ao esporte estar na minha vida. Como formação de caráter, como profissão, né? Trabalhei com... E eu tô aqui, acho, graças ao esporte. O que o esporte representa pra você, Tião? Representou ou representa? Tudo pra mim. Sabe por quê? Desde que eu me conheço por gente... Faz tempo, Tião. Eu já era goleiro, faz tempo. Eu já era goleiro. E eu fui goleiro, né? Aí fui acontecendo, fui. E acabei virando profissional e depois fiquei no meio da bola. Quer dizer, o esporte foi tudo. Agora que eu saí do meio do futebol, né? Parei. E como eu passei no concurso do estado, eu fui, mas na mesma linhagem, né? De professor de educação física, né? E uma profissão que está no sangue mesmo, porque minha vida toda foi vivenciada com isso. Então, para mim, é tudo. O esporte, a educação física, né, o futebol, né, mais diretamente falando, né, porque foi a minha vida toda onde eu adquiri as coisas que eu adquiri, onde eu criei minha família, onde eu tive condições de hoje estar como professor de educação física, né, ter trabalhado em algumas equipes aí como professor de treinador de goleiro, preparador físico, esse tipo de coisa assim. Então, para mim, o esporte foi a minha vida, né? Teve presente. É a sua vida. É a minha vida até hoje, né? Então, o esporte tá dentro de mim já faz muitos anos, né? E graças a Deus por isso, né? Porque você ter essa vivência dentro do esporte, você traz muitas amizades, você conhece muita coisa que talvez em qualquer outra profissão você não conheceria. Não é assim, Daniel? Você mesmo, mas você que... Pô, quantos lugares você conheceu por causa do esporte? Não é? Você ia ter condições de conhecer isso? É prazeroso. Você ia ter condições se não fosse o esporte? Não ia. O que o esporte representa para você, Daniel? Tudo. Para um menino que, como eu falei, saiu de uma comunidade para o mundo afora, vixe, foi mais que um sonho realizado. E hoje eu tenho uma casa legal para morar, uma casa segura. E o meu quarto era um sonho que, desde menino, sempre queria ter uma TV grande e um quarto grande. Olha. Só, mais nada. Tanto que quando eu fui atrás de uma casa, falei pro meu empresário, a única coisa que eu quero, um quarto grande, um banheiro e minha TV. Mais nada. E reta, né? Porque meus pais são idosos, né? Então eu falei, é isso que eu quero. Aí, graças a Deus, eu consegui realizar esse sonho. Tanto que quando eu comprei, falei pro meu pai e minha mãe, essa é a nossa casa, daqui para frente, não vai ser mais onde a gente morava. E o esporte mudou bastante minha vida. Demais. Poxa. Acho que o esporte tem, né, esse poder de mudar radicalmente a vida de uma pessoa. Né? Mas muito. Eu estava assistindo até um podcast também, né? O Denilson com o Amaral, que jogou no Palmeiras. Você vê a superação desse Amaral também. É brincadeira. Fantástico. Ele era... Coveiro? Ele lavava defunto. Não é nem coveiro. Coveiro ainda é mais fácil, você não viu de... Assistente de funerária. E você tem que ver ele contando a vida dele. Ele chegou a chorar, cara. Verdade. Ele teve, acho que na Indonésia, ele rompeu o ligamento cruzado do joelho e o clube abandonou ele. Ele teve a recuperação sozinho, cara. O psicológico conta bastante nessas horas. E ele, você vê, ele é um menino que saiu do nada, né? E hoje tem uma vida... Você vê, a gente estava falando esses dias aí do Rony, agora do Palmeiras também, né? Que fez os gols de bicicleta lá, que era o sonho dele fazer gol de bicicleta e tal, e conseguiu com muito treino, com muita dedicação, muito esforço,
mas a história também de vida dele, que ele até dormia no chão até esses tempos aí agora, rapaz. Até foi virar jogador com 19, 20 anos. Tinha desistido da carreira e foi de novo lá treinar no Pará. O esporte, ele é bonito porque pode proporcionar esse tipo de coisa. E é legal também, assim, eu vejo, Luiz, que o Daniel é um atleta profissional, vive do esporte. Você não vive mais, não viveu. Mas o esporte o Daniel daqui a uns tempos também não vai correr mais, né? Ficar velho, pô. Mas talvez a formação de caráter desse menino. Exatamente. Como pessoa. A gente talvez não vire, eu não virei atleta profissional, não vivo disso. Mas o que o esporte me deu não tem preço. E outra coisa também, que nem o Daniel, né, citou, saiu de uma comunidade, o meio que ele começou a viver no esporte é um meio organizado, um meio limpo, não é assim, Daniel? Sim. Você vai lá... Saudável, né? Não é uma coisa que você chega uma bagunça, você chega de qualquer jeito, não é assim. Você vai lá, você tem que ter o seu local, você tem que ter... Não é assim? Tudo é feito dentro dos conformes, e isso vai mudando a sua personalidade, a sua maneira de ser também. Às vezes você aprende lá, você traz para dentro da sua casa, às vezes, né? Sim. Quantos meninos que foram criados com você, da sua idade, você conhece que seguiram outros caminhos, caminhos tortos aí, né? Você também conhece. Então, você sabe, tem certas coisas que acontecem na vida do atleta que é bom, às vezes, a gente comentar, igual eu e o Daniel falamos algumas particularidades da nossa vida. Mas você quer ver uma coisa? Eu, quando estava começando minha carreira, porque eu sou nascido em Marília, depois eu fiquei até 10 anos em Campos Novos Paulista. E lá a gente teve um timinho de futebol que saía jogando na região. Olha o que aconteceu. E eu era fominha. Fominha que diz é o cara que tiver uma bola, fica jogando até 10 horas da noite, entendeu? É o fominha que a gente costuma dizer. O cara que, né, se for possível, fica o dia inteiro com a bola. E aí, fazia jogar em Palmital. E a gente ia de perua, porque naquele tempo você punha quando você queria, não precisava ter cinto, não precisava ter nada. Então, montava 4, 5 lá no motor e tal. Ia 10, né? Vai sair meio-dia. Nossa, 11 horas eu já estava lá, com a minha chuteirinha na mão. Aí, né, a perua encostou. O primeiro que entrou dentro da perua foi eu. Ó, pra você ver. Aí, foi chegando um, chegando outro, foi entrando na perua, foi a perua lotou. E eu era muito novinho, em relação aos outros jogadores ali. E ficou coube um menino. O treinador falou assim para mim, ô Luiz, não vai dar para você ir hoje. Eu vou levar outro goleiro que é mais velho que você e você vai ficar. Nossa. Rapaz, eu saí da perua, minha sorte foi meu pai, porque a família tem hora que ajuda muito, né, Daniel? Sim. Que nem meu pai, eu cheguei lá em casa triste, meu pai falou assim, você não ia pra jogar em Palmital? Eu falei, pai, mas não coube na perua. Liga não, pega a bola e vai brincar aí na rua mesmo, bola aí. Aí eu fui brincar e distraí, né? E para resumir, de todo aquele pessoal que estava ali, o único que se tornou jogador profissional fui eu. Se eu tivesse desistido na hora, né, Daniel? Eu sei que com você às vezes pode ter acontecido alguma coisa assim também. Se você, que nem, por exemplo, eu tive o Covid, agora não vai dar mais, aí desiste. Essa é fraqueza de espírito, né? Então a gente tem que ser forte de espírito, tem que ter personalidade, superação o tempo todo. Não é assim mesmo? Sim. É assim. É o famoso brasileiro, né? O brasileiro tem um sangue azul. Mas da minha época, assim, até minha mãe comenta. Antes ela sentia vergonha, já não comenta. Ela comenta, mas não sente vergonha mais não. Ela falou, você só tinha 2 caminhos. Ou era o tráfico ou era a cadeia. Então. Ainda bem que você escolheu o outro, né? Aqui onde eu morava era bem intenso, então tinha convivência com os meninos. Então, tipo, eu sempre tratei eles com respeito, com educação. Graças a Deus o esporte pôde me apresentar a vários lugares. Puxa, que gostoso, né? Hoje eu sou um dos 4 atletas que é patrocinado pela Nike, do meio paralímpico. E graças a Deus a Nike vem confiando no nosso trabalho. Que bom, né, rapaz? É gostoso isso, né? Então foi mais que um sonho realizado. Que bom. Parabéns, viu, Daniel? Obrigado. Gostei de te conhecer, cara. E você é um cara que, sabe, tem muito pra ensinar pra muita gente aí, viu? Não, o prazer foi meu. Tanto que a gente comentou do João, quando eu fui pra Portugal, ele mostrou a estrutura lá da onde ele treina. Eu fiquei muito feliz. Aqui no Brasil é muito difícil de achar uma estrutura daquela. Tem só o CT Paralímpico, mas de resto... Mas o Benfica é um dos maiores clubes de Portugal. Tanto que a sala de massagem e, se não me engano, de fisioterapia que ele vai é dentro do estádio virado pro campo. Olha coisa. Olha que chique. Gente, eu acho que a
A gente poderia ficar aqui mais 1 hora, 2 horas, né? Ixi, deixar vai até... Nossa! Mas também pelo compromisso que a gente assumiu com vocês e tudo mais. Eu acho que é importante que a gente caminhe agora para o encerramento. Eu acho que foi muito importante o relato de vocês. A gente poderia explorar muito mais parte física, treinamento, né, Davidson? Coisas assim mais técnicas. Mas eu acho que a riqueza de um momento como esse aqui é contar a história das pessoas, né? E falar o que por exemplo, o esporte trouxe para a vida de vocês, como é que foi essas vivências, para que aqueles que trabalham com esporte, seja no lado da equipe técnica, por exemplo, como preparador físico, como alguém que faz parte de uma equipe, fisioterapeuta, médico, nutricionista, enfim, tem muitas pessoas. E também aquele que sonha em ser atleta. Está começando para que vocês estão falando. Vai lá, não desista, porque às vezes nesse momento você teve um revés, mas daqui a pouco a porta se abre. Tem que ter essa disciplina, essa perseverança, faz parte da vida do atleta, né? Então eu fico muito feliz de ter ouvido vocês aqui hoje. A gente realmente merece até a gente tirar uma foto, porque tivemos visitas ilustres, né, Davidson? Então a gente guardar essas fotos aí para nossa vida também, com essas duas figuras, e dizer que as portas da faculdade aqui estão abertas para vocês também. Quando puderem, quando quiserem dar relato, participar de uma palestra, de uma coisa com um aluno, eu acho que é muito importante a gente ter pessoas como vocês perto de quem está estudando. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu queria também fazer minhas palavras a do Chico aí, mas vou até chorar. Eu fico, de novo, eu sou extremamente bairrista e ver exemplos de atleta. O Luiz, eu tive a oportunidade de já trabalhar um pouco tempo com ele, mas trabalhei, e ver o profissional que é, né, a ética que tem, a conduta, né, um exemplo de profissional, de pai de família, enfim, eu fico muito contente de ver isso. O Daniel, um menino aí que está brilhando, né, e ver esse foco dele que ninguém conhece. Acho que o Daniel é uma medalha lá, né? Não, o Daniel não é uma medalha, o Daniel tem uma vida, tem um treinamento por trás. Então a gente fica muito... E o aluno nosso vê isso, né? Mesmo que ele não ser um atleta, mas ele eu acho muito interessante. Acho extremamente legal. E, de novo, eu gosto muito de valorizar a nossa cidade, né? A gente tá falando pro Brasil todo, né? Quem sabe Brasil todo. A gente tem aluno de Portugal, né? Tem aluno de Portugal. International. Temos vários, inclusive de educação física. Mas é legal a gente mostrar a nossa, né? Mostrar a nossa. Claro. E que isso pode ser algo que todo mundo pode replicar, né, David? Eu acho que assim, mostrar que é de Marília não é para valorizar a cidade de Marília, mas mostrar que se você tem pessoas ali que estão despontando no esporte e que tem um incentivo, que tem um apoio, que tem uma oportunidade, qualquer cidade pode fazer esse trabalho. Exatamente. Eu acho que isso é importante. Não é o lugar que você está, é o trabalho que a gente realiza, né? Então, mesmo. vocês mostram isso para nós, que é possível. É isso mesmo. Eu que agradeço o convite, né? A gente já aceitou de primeira, ainda mais de ter conhecido o Davidson já faz anos. Então, fica o convite também, se vocês quiserem conhecer como que é o treino, como que é o dia a dia. Eu a acho gente legal. Vamos fazer isso, Davidson? A gente tem também na educação física, a gente estuda a questão do esporte paralímpico, é uma linha agora extremamente interessante. A gente vai ter isso na escola, a gente vai ter o aluno lá que você vai ter que ter adaptações, aí tem o atleta, né, esse alto rendimento. E por que não? Pô, legal, gente. Vai lá com a equipe de estúdio, a gente filma você lá, você mostra. Pô, é legal. Bala. Já vai lá na mesa, já conhece todo. Muito bacana. Os atletas que tem lá. Para você ver, né? Por exemplo, eu fui atleta profissional de futebol, né? E então, é como o Daniel, o atletismo está no sangue e o futebol está no meu sangue. Então, eu dentro da escola onde eu dou aula, eu desenvolvi um campeonato chama Bom de Bola, Bom na Escola. Então, o aluno ele recebe as pontuações positivas pelas conquistas, mas também ele tem as perdas vamos dizer assim, pela indisciplina, pelas notas. Né? Por exemplo, o boletim, ele vale 20 pontos por bimestre, mas cada nota vermelha eu tiro 5 pontos. E isso vai fazendo uma somatória entre ganhas e perdas. Né? E a gente já desenvolveu o primeiro campeonato. Né? Então, eu faço isso na hora do almoço. Né? Então, eu dei meu tempo do almoço praticamente para desenvolver esse campeonato. E pegou fogo. E o gostoso é que, por exemplo, as crianças, talvez pela pandemia também, eles ficaram muito presos, né? Muito sem aprender nada, vamos dizer assim. Sim. Cara, e você começa a desenvolver um campeonato, eles não sabiam nada. Hoje, por exemplo, futebol de salão, né? Hoje, por exemplo, eu falo assim,
lateral do time verde. Ele já sabe que tem que... Né? Aluno de primeiro, segundo ano já sabe onde ele tem que pôr a bola, como é que tem que bater, porque no futebol de salão o lateral é com o pé. Com a mão, o futebol de campo é com a mão. Então eles já estão se adaptando. Né? A área de atuação do goleiro, que nem todo mundo pode pôr a mão na bola, só o goleiro. Então a gente faz uma arbitragem assim... educativa, pedagógica, né? Com ensinamento. Por exemplo, ele erra, não tem uma punição. A gente manda repetir, entendeu? Às vezes o goleiro pega a bola e sai andando, sai fora da área para arremessar. Não, volta lá, eu não dou a punição para aqueles mais novinhos. É claro que para quarto e quinto ano, então aí a regra já se torna mais rigorosa um pouco. Aí você já aplica realmente a regra. Então isso é legal. Por quê? Porque eu vivi isso daí e estou passando. Né, o aprendizado. Eu tenho certeza que o Daniel, se ele tiver oportunidade, mais pra frente de carreira, você pode passar muita coisa. Vou descontar da raiva que eu tenho guardado. Como o Esquilo, que foi um grande atleta, tá passando para você. Porque você tá ouvindo coisa de um cara que teve lá dentro, cara. Não é um viveu. Cara, diferente. Que viveu, é diferente, não é, Davis? É a mesma coisa você falar de basquete, você vai falar com propriedade, cara. É porque eu tive treinador de goleiro que não foi goleiro. Aí ele veio falar para mim que a bola fazia muito barulho na minha mão quando eu pegava. Eu falei, mas qual que é o problema da bola fazer barulho? Não, mas tem que pegar a bola. Eu falei, se eu tô segurando, meu, qual que é o problema? Não, mas não pode fazer esse barulhão quando bate na sua mão. Ué, mas o objetivo não é segurar a bola? Então. Mas se eu tô segurando e tá fazendo barulho, qual que é o problema? Não é verdade, Daniel? Então, mas aí, quer dizer, por que ele falava isso? Porque nunca teve lá debaixo dos 3 pau, velho. Então, essa vivência é muito importante. Eu fico satisfeito, sabe? Porque eu organizo o campeonato, eu apito, eu faço tudo. Entendeu? Eu vou comprar chuteira pra minha sobrinha agora, que eu sei que ela é professora. Ela joga, você viu que ela ganhou medalha, né? Eu comprei um tênis pra ela e falou, vou jogar bola. Eu falei, você não tá nem doida. Esse tênis é novo, e joga, porque lá é misto. Pro Marcos, chuteira de futsal, pô. Então. Chuteira de futsal. Não, porque quando minha mãe falou, ela ganhou medalha jogando futebol. Eu falei, como que é? Eu falei, oxe. É verdade. É por causa dos campeonatos, Daniel. Então. Aí depois que eu fiquei sabendo. Aí pra você ter uma ideia, o dono de um supermercado, né, não sei se pode falar o nome aqui. Não é. Vai pro Brasil inteiro, mas não. O supermercado Florentino. Que é pertinho da escola. Do Jair. Fica atrás da quadra da escola. E do escritório dele, ele tem uma sacada que ele vê meu trabalho. Ele patrocinou toda a premiação, cara. Que legal. Ele falou, não, o trabalho que você está fazendo é maravilhoso, cara, eu quero ajudar, deixa eu patrocinar. Pô, ele deu toda a premiação. E premiação sabe que não é barato. Né? Isso mostra o amor pelo esporte que ele tem. Então você vê... E pelo trabalho do senhor. Ele falou, nossa, a seriedade que você trabalha, como você faz, você está disciplinando essa molecada, a molecada precisa disso. Que importante, né? Porque ele é um desportista também, o dono do supermercado, né? O Jair Florentino lá, ele gosta de jogar futebol e tal. Sim. E ele ficou apaixonado pelo projeto. Pô, que legal, né? Mas por quê? Porque a gente foi um atleta e a gente sabe, né, passar alguma coisa com qualidade, sabendo daquilo que você está falando. Né? Não é uma pessoa leiga que está querendo implantar uma coisa só para se aparecer. Esse não é o meu objetivo, né? É isso. Então, vamos entregar a idade aqui, Davidson? Eu vi o Luiz Andrade. Né? Eu não vi porque eu era muito criança, né? Não tinha. Eu não vi porque eu era muito criança. Eu vi ele no final da carreira, quando ele voltou. E o Daniel, começando com 12 anos aí, mostra isso, né? Ele falou para nós, começou com 12 anos. O Luiz também falou, com 16 ele já estava sentando no banco do profissional. Então, como é importante o esporte entrar na vida das crianças também, logo cedo. Importante. Para ajudar na disciplina, para ajudar no comprometimento. Porque o esporte, ele traz disciplina, ele traz, por exemplo, às vezes a criança lá na escola, professor, mas ninguém toca a bola para mim. Eu falo assim, pô, você quer a bola? Luta por ela então, pô. Você tá no time vermelho? Tira a bola do time verde. Isso. Entendeu? Mas pode? Eu falei, claro que pode. Então vai atrás, corre, aí eu fico cobrando, incentivando, vai lá, tá vendo? A bola tá com o verde, vai lá, tem uma bola dele. Sabe, tipo de coisa assim? Então você começa a ensinar a criança que ele tem que lutar pelo que ele quer. Sim. Não é verdade? Quer a bola, mas quer que alguém põe na mão dele? Não é assim, né, Daniel? Você tem que correr atrás, sabe? Esse tipo de ensinamento é muito bom. E a gente fica satisfeito, como, por exemplo, aparece o João da Barreira falando que ele falou para mim. Sabe? Eu já tive vários atletas, há um tempo atrás, um menino me ligou do Japão. Porque eu não sou só um professor que ensina só educação física. Eu procuro ensinar muito princípios de vida. Né? E isso me satisfaz muito. Eu gosto disso. E eu
tenho tido muito retorno, rapaz. E depois de muito tempo, você começa a ter o retorno. Porque as crianças começam a virar adulto, começam a virar pai de família, né? E eles começam, sabe, a lembrar daqueles ensinamentos. Outro dia um menino me ligou do Japão. Professor, pô, eu quero agradecer o senhor pelos ensinamentos, porque aqui no Japão eu estou vivendo aquilo que o senhor falava para nós na escolinha, que nunca meu pai falou, e eu estou vivendo aqui no Japão. Obrigado. O dia que eu for para o Brasil, eu vou levar um presente para o senhor. Sabe, isso é satisfatório para a gente. Não é verdade? Você saber que você influenciou na conduta de uma pessoa. E isso eu procuro passar na escola onde eu dou aula lá, não só com o futebol, né, mas com as aulas de educação física também. E a tua sobrinha é uma minha. E o professor, treinador, preparador físico acaba virando um pai, né? Basicamente. Eles adoram, cara. Adoram. E porque quando a criança adora a educação física. Adora. Tanto que eu tive uns problemas um tempo atrás, que meu treinador só de bater o olho e falou, vamos conversar. Tava acontecendo assim, assado, aí ele já se preocupou. Ela falou, então vamos diminuir o treino, você faz normal. O Esquilo é um paizão. Mas o Esquilo é muito gente boa, cara. Isso aí é velho. Igual de orquídea, viu? Nossa senhora. Feito? Não, pessoal, vamos conversar mais um pouquinho. Obrigado. Eu quero agradecer de novo aos dois presentes, agradecer ao professor Davidson. E vamos ver o que vem no próximo OcaCast aqui. O de hoje foi muito legal. Um abraço a todos. Valeu. Obrigado, galera.